Felipe Gracindo faz jus ao sobrenome que carrega. Talentoso artista de Brasília, ele é ator e um dos fundadores da companhia de comédia G7. Capaz de fazer o próprio capiroto morrer de rir, ele ainda imita um dinossauro que parece ter saído do Jurassic Park. Assiste aí que esse foi um episódio impagável. Felipe Gracindo, um prazer enorme te receber. Primeiramente, agradecer assim, a forma que você me atendeu lá no Instagram, de forma super pronta lá. E assim, fico muito feliz de estar com você aqui, porque uma referência, primeira vez que eu fui no teatro, foi pra ver o G7. E eu tenho essa memória aí, sei lá, mais de 10 anos. Você lembra, meu amor? Quando nós fomos, nós éramos namorados. Tá vendo aí? Estamos aqui com o cara hoje. Muito obrigado, seja bem-vindo ao Quadradinho. Muito obrigado, Tobias. É um prazer estar aqui no Quadradinho com você, conversando um pouco sobre arte, um pouco sobre teatro, sobre humor. Realmente, essa tarefa árdua que é viver de arte no Brasil e fazer as pessoas felizes, apesar de toda a dificuldade que a gente vive. Então é um prazer, muito obrigado pelo convite. E estamos aí, tem até cafezinho, olha que maravilha. Aqui pediu, tem tudo aqui. Vou pedir só uma coisa, tem como pegar só a garrafinha aqui de água, pôr do ladinho, que a gente... Mas pode fazer o merchan? Pode fazer, que aí eles patrocinam nós aí, ó. Então eu vou pegar com câmera lenta. Aguinha. Nossa, essa não é pesada. Ela é bioleve. Pode pôr no cantinho. Bota no cantinho aí. Deixa eu só calibrar aqui. Show demais, vai lá. Então vamos começar pelo início, como eu sempre digo, Quadradinho. Como foi que você aterrissou aqui? Ou, se você é daqui, nasceu em que lugar do Quadrado? Olha aí, eu sou nato, né? Nasci em Brasília. Sou com muito orgulho brasiliense. Eu adoro essa cidade. Apesar de já termos morado no Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, rodado bastante. Brasília, eu não tenho alguma coisa nesse ar seco que me deixa com o coração quente. Caraca. Eu nasci no Hospital Nasa Sul, eu acho que ele não existe mais ainda, mas sim, meu pai era médico e minha mãe professora, isso não importa, mas como meu pai era médico e foi no hospital que eu nasci, eu lembrei se foi no que ele trabalhava, mas não. Ele então, fez o parto não, né? Não, ele não fez não, ele é oftalmologista. Acho que na hora que teve o parto ele saiu correndo. Massa. Então nasceu aqui em Brasília. Sou de Brasília. E onde é que foi essa sua infância aqui no Quadradinho? Como é que foi crescer uma criança aqui, uma criança com veia artística dentro do Quadrado? Pois é, né? É engraçado porque eu acho que o fato de eu ter nascido aqui em Brasília e a escola que eu frequentei foi fundamental para a criação do G7 hoje. Porque o Rodolfo, que trabalha comigo nesses últimos 20 anos, a gente se conheceu justamente na terceira série ou primeira série, não lembro o certo. Quem batia em quem? Naquela época a gente só apanhava, cara. A gente era os dois meninos excluídos, assim, do cara. E a gente começou a nossa amizade e desde pequeno a gente gostava de fazer brincadeiras e imitar personagens caricatos da novela. A gente criava nossas próprias histórias e tudo no radinho, assim, que a gente gravava e depois botava rápido, né? Ou botava devagar pra ficar rindo. E aí começou essa nossa veia artística a florar. E dentro do Marista, que foi a escola que a gente estudava naquela época. Champanhar? Exatamente. Champanhar? Marcelino Champanhar. Lá a gente teve um incentivo também, porque eles tinham um grupo de teatro, então eles tinham uma aula de teatro lá dentro. E lá foi onde começou o embrião do G7. Foi quando a gente... Bacana. Então, no ensino fundamental 2, isso. No ensino fundamental 1 ainda, os pequenininhos ainda. Mas, então, essa parte, assim, a gente era amigo dessa parte. Começou mesmo no segundo grau, né? Que foi já no Maristão. Ainda junto com... Já ainda com o Rodolfo. Nessa época eu tinha... o segundo grau, eu acabei que eu estudei no exterior, fui fazer intercâmbio, aquela coisa para aprender inglês. E o Rodolfo foi conhecer o Fred, que é o outro ator do G7, outro membro. E o Benete naquela época, eram 4, né? Hoje em dia a formação do G7 já mudou um pouco, né? Hoje estamos eu e o Rodolfo, durante esses 20 anos, desde a criação até hoje. O Rodolfo é qual dos dois? Rodolfo o mais avantajado. Exatamente. Vamos fazer, não pode ter gordofobia, né? Então, tá vendo aí? Rodolfo, cuidado com as palavras. Podcast tá um perigo, rapaz. Não pode fazer nenhum... Cuidado aí com a Cuidado mão. com tudo também. Não, e também não tem nem... Porra, nossa. Coisa, né? Como é que tem gente? Mas enfim, não vamos entrar Não vamos entrar nessa polêmica, não. Segue. Mas sim, o Rodolfo é meu amigo de infância e desde lá, desse iniciozinho aqui em Brasília, foi fundamental pra gente hoje ter o G7, uma das companhias aí de comédia que mais atua no Brasil. Massa, cara. Bacana. Você falou uma coisa que eu acho muito importante enquanto professor. Sou professor de geografia, dou aula em escola já há mais de uma década.
E eu percebo que muitas das disciplinas que se ensinam hoje na escola, incluindo a minha, geografia, se ensina muita coisa que não precisa, que não serve para nada. Essa é a verdade da educação brasileira, triste. Até pro vestibular, né? Foco no vestibular. Né? O vestibular é o problema, ao meu ver, porque as escolas ensinam, principalmente as particulares, o que o vestibular cobra, né? Se o vestibular cobrar qualquer coisa, a escola vai ter que ensinar. Então, para mim, o problema tá ali. Mas aí você fala para mim que começou no teatro, ou se interessou conhecendo um colega na escola e disse que a escola incentivou. Isso. Como é que foi ao longo da escola e como é que você vê o teatro nas escolas, o quanto ele pode ajudar no desenvolvimento de uma pessoa, de um cidadão, de uma criança? Olha, se a gente tivesse um pensamento um pouquinho mais progressista, assim, e não só isso, mas assim, um cuidado um pouco maior com a arte dentro das escolas, eu acho que a gente ia ter uma sociedade muito mais plural e muito mais tolerante. Porque o teatro, ele ajuda em N coisas. Primeiro, desinibição, isso para qualquer tipo de profissão que essa futura pessoa vai escolher na vida. E não só isso, o teatro, ele, infelizmente, no Brasil, as artes, elas estão passando por um momento que seria uma espécie de censura velada. Mas como é que isso acontece? Isso é muito triste porque ela começa a ficar sendo uma coisa supérflua, não importante. É uma coisa secundária. Hoje em dia, aqui no Brasil, as pessoas valorizam se a pessoa é famosa ou se ela não é famosa. Entendi. Não é se é o artista. Tinha um cara que falava artista que não faz arte. Exatamente. Aí fica aquele estigma de ser maconheiro, de ser vagabundo, aquelas coisas. E artista trabalha demais para poder viver. Muitos desistem justamente por causa dessa dificuldade. Porque o artista vai fazer sua arte para quem? Para si? Aí não é arte. A arte você tem que expor a sua arte. E para você fazer isso é muito difícil. E esse pensamento de que a arte ela não é importante, que ela é supérflua, acaba que as pessoas começam a não dar valor. E aí a arte fica aquela coisa menor. A comédia, então, e aquela coisa. E aí esse valor vai se perdendo. E, infelizmente, isso é muito triste, porque às vezes a gente sabe mais da cultura de outro país, por causa de um filme, por exemplo. Né? A gente sabe a data da independência de outro, né? Mas não sabe a própria nossa. E por quê? Por causa da arte, por causa da cultura. A cultura, ela é educação. E assim que a gente entender isso e for aplicado isso melhor nas escolas, com certeza a gente vai ter uma sociedade muito mais avançada. Caraca, viu aí, galera que pensa em educação? Fala besteira agora, né? Massa, show demais. Mas é engraçado, eu tenho um ponto para falar depois, não precisa ser agora, em relação a já que você é professor e tudo, um dos primeiros espetáculos do G7 que a gente escreveu, hoje em dia as nossas peças elas têm um foco muito na comédia, no humor, no mercado de entretenimento. Mas uma dos nossos espetáculos, chamada A Advogada, que viu Deus, o Diabo e depois voltou para a Terra, ela foi o primeiro espetáculo fora das escolhas gregas que sempre foram feitas para fazer a prova do vestibular do PAS. Foi a primeira vez que um texto não convencional, vamos dizer assim, foi escolhido. Então já é o terceiro, esse agora 2022 agora o próximo ano vai ser o terceiro ano em que o nosso texto é estudado por todas as escolas no primeiro ano. Que massa, cara, ensino médio. Então, do ensino médio. Então, assim, tem uma comédia e uma tragédia sempre, para eles poderem fazer a pergunta. E a comédia, escolher o texto do G7. Que incrível. E falando dessa área que eu não entendo absolutamente nada, dessa parte mais educacional da arte, num vestibular, por exemplo, essa arte nacional, ela também é negligenciada, assim, se coloca muito em relação ao teatro especificamente. Grandes obras do exterior, obras que são clássicas, mas elas são sempre clássicas e são sempre aquelas que caem, e se negligencia mais o contemporâneo e o nacional. Isso acontece? Contemporâneo, ele sempre causa uma estranheza, né? Então, a arte que a gente vê, por exemplo, os teatros que hoje em dia você vê hoje em dia, então às vezes que estão atuais, quem está atuando, às vezes eles não têm ainda uma validação social para que sejam cobrados como conteúdo, né? Então os clássicos, eles são os grandes escritores, né? São aquelas obras tradicionais que você já ouviu falar, e essa sim tem na cabeça das bancas, dos examinadores, bagagem para você poder virar algo cultural, que você tenha interesse em saber. E o interessante do nosso texto, por que então escolheram pela primeira vez um texto que não é convencional, que não é clássico? Por quê? Pelo fato de ser uma comédia. E dentro da nossa comédia... Mas você fala assim, poxa, uma comédia? Por que então não pegam uma comédia italiana, alguns clássicos aí ingleses? Por que tem que ser a comédia nossa? E
Esse nosso texto específico, ele tem vários elementos que são muito legais. Ele fala sobre poder, ele fala poder que eu digo político, então ele fala sobre as ordens sociais de ter um Supremo Tribunal Federal, de ter o Legislativo, de ter o Executivo. O nome da peça é A Advogada que Viu Deus, o Diabo e depois voltou para a Terra. Então tem esse lance do governo, fala sobre burocracia, a gente fala sobre o Supremo Tribunal Federal, fala do advogado que ele tem que subir nas instâncias e também fala das grandes figuras mitológicas, né? E também da nossa religiosidade, de Deus, de Satanás, do capeta, essas figuras míticas. Então, tudo isso é um emaranhado de coisa para que eles tivessem atenção no nosso texto. E o principal é porque é o seguinte: a comédia, para você rir de uma comédia, você tem que se identificar. Por exemplo, se eu imitar um rei inglês aqui para você não vai rir, nem eu, porque a gente não conhece o rei, não sabe como é que ele fala. Não tem uma referência. Sim. Agora, se você imita o presente da atual GT... eu toquei no tocante, é isso aí, eu vou te contar, toquei? Então, você é artista vagabundo. Então, se a gente rir... O Rodolfo imita ele muito bem. A voz dele é muito bom, o trabalho do Josete comigo. Então, por exemplo, aí você ri porque você se identifica. E a nossa comédia ela tem justamente isso. Então, por que eles tiraram um clássico grego? Porque para você rir daquela comédia, você teria que entender o contexto social que ele está inserido. Entendi. E como é uma comédia aqui, você, por lê-la, você já entende tudo. Então, foi perfeito. E é a primeira vez na história que uma peça fora desse contexto clássico... Esse panteão sagrado da parada, né? E pra gente é uma honra enorme, porque a gente é referência bibliográfica pro país, cara. E 3 anos e vai ser prorrogado, se Deus quiser. E minha sobrinha, ela fez o primeiro ano passado e ela teve que estudar minha peça. Ela falou pra todo mundo: aí, meu tio é o cara do texto. E ela me mandou uma pergunta assim, eu falei: cara, não sei responder, não. Pô, massa, isso é um assunto interessante, que eu percebo na arte, meus colegas professores de artes, na escola vivo sacaneando a galera da arte cênica, da artes plásticas. Eu falo, pô, cara, a arte, cada um interpreta do jeito que quiser, isso é algo interessante. Você que escreveu um texto, o texto é de alguém específico ou é do grupo como um todo? É do grupo como um todo. Sim. Assim. Apesar do Rodolfo ser um cara super criativo, escreve bem pra caramba, inteligentíssimo, a obra inteira, não só, por exemplo, se eu mexo mais com a parte artística, visual de figurino, é também do grupo, é tudo criação coletiva. Porque cada um tem uma observação. Então, os textos, a peça em si, a obra, ela é do grupo. Coletiva. Mas e a interpretação? Eu acho isso interessante. Ela te fez uma pergunta que talvez você não soubesse responder pelo viés como a pergunta veio. Isso é interessante na arte, né? Você cria alguma coisa e às vezes se cobra de uma forma que, assim, como o artista pensou, sei lá, tem que perguntar pro artista. Como é que foi essa pergunta e ver a sua obra talvez sendo interpretada de uma forma que você mesmo não imaginou? Acontece exatamente isso que você está ressaltando na pergunta, porque às vezes o pensamento artístico ele pode ser um pouco subjetivo. O que você pensa é diferente do jeito que eu penso. Mas, então, o que cabe aí, eu acho que ao examinador, é sempre fazer perguntas que realmente tenham, que não causem essa diferença. Mas, para mim, eu recebi a pergunta e falei, cara, olha que interessante, porque eu fiquei numa segunda de bico. Eu falei, olha, por um sentido que o texto fala, é isso, mas eu, como artista lá no palco, pensando na comédia, talvez não seja tanto assim, não. Mas a pergunta, você entraria com recurso, com gabarito? Boa. Se gabarito aí não é o que a gente tá querendo. Se fosse importante para poder passar na prova, vai ter que entrar com recurso. Às vezes aquele item ali, ó... um passeio por causa daquele item. Show demais. Bom, na sua infância você falou que conheceu o Helder o Rodolfo, perdão. O Rodolfo na escola e depois você acabou indo pro exterior. Como é que foi isso? Pra onde você foi? Quantos anos você tinha? Eu tinha, cara, eu ainda era molecote, tava jogando bola. Naquela época eu só queria saber de futebol. Jogar bola. Sempre no futebol foi uma parte muito importante da minha infância. Assim. Se eu só fazer uma pergunta, ver se você é uma pessoa gente boa. Flamengo, né? Lógico. Então... Nascido em 81, ano então... mágico do Flamengo. Isso aí. Eu nasci em 84. 84, perdeu um pouquinho, né? Já a gente tinha ali. Mas já tava com o título lá, já? Né? Tava com a estrelinha. Isso aí. Eu nasci em 81, mas eu nasci em novembro, então foi assim, no dia do aniversário do Flamengo. Show. Que é dia 17 de novembro. Então você é uma boa pessoa. Na verdade, o pessoal fala 15 de novembro por causa do feriado que anteciparam, mas se você buscar rubro-negro aí, buscar na história, o aniversário do Flamengo é dia 17 de novembro. E o cara sabe até a data. Mas e aí, como é que foi essa ida pro exterior e pra onde foi? Eu tive uma oportunidade, né, que foi assim, foi transformador pra mim morar fora com essa idade, porque primeiro você tem que aprender a se virar naquela época, imagina. Você não tinha... Anos 90? Anos 90, foi em 98. Eu não tinha celular.
lá, né? O celular era uma coisa assim, poxa, lá em casa, meu pai e minha mãe tinham celular, os filhos não tinham. Não era tão, era caro, não era um negócio tão acessível, aquele Americell. Americell, cara, aquele tijolão, né? Então, imagina para você se comunicar. Às vezes, quando eu tinha que falar com os meus pais, e-mail tava uma coisa ainda começando, assim, né? Então, eu tinha que ligar para eu falar com os meus pais, então eu ligava no máximo uma vez por semana, era cara a ligação. Então, a comunicação não é que nem hoje, que você viaja para o exterior, parece que você está indo ali para Sobradinho, né, cara? Você fala com as pessoas como se nada tivesse acontecendo. Então, era outra realidade. E eu fui para uma cidade pequenininha chamada Grand Haven, que é lá em Michigan, que é uma cidade agradabilíssima, assim, né? E eu fui muito bem tratado lá. Porque essa coisa de xenofobia, de você ser segregado, eu não sofri isso lá, mais por causa do contexto social. Porque eu fui para uma cidade muito pequena e quase não tinha estrangeiro. Então, não tem aquela... Não é igual você vai para Nova York, que tem mais estrangeiro do que nativo, então... Pois eu achei que era diferente o tratamento, justamente por você ter ido para uma cidade pequena, que você talvez, sendo a referência, os seus olhos todos em cima de você sofreria mais. E não foi. Boa pergunta, porque isso acontece mesmo. Mas eu acho que esse lado meu artístico que eu desenvolvi já de ser mais extrovertido, e principalmente por causa da imitação de dinossauro. Porque eu imitava o dinossauro, né? Então isso independe da língua, né? Então o cara tava lá, Raptors! Você desde quando, velho, esse negócio aí? Isso foi um pouquinho antes de eu ir. Ele desenvolveu já a técnica, a habilidade pensando em Jurassic Park. Jurassic Park. Foi mais ou menos na época do filme, assim, o filme bombou e tal, pouco depois. Aí imitava lá o dinossauro, né, pra galera. Entrava no McDonald's, assim, dando cabeçada na porta. Por favor, número 2. Aí as coisas, eu falei, que porra é essa, velho? E aí eu fazia o dinossauro lá nos Estados Unidos. Aí a galera achava Raptor. Teve dia, depois foi ficando famosinho, parava a escola, assim, a galera todo mundo gritando Raptor. Eles chamam de Raptor, né? Raptor. Eu, não, galera, ele faz Raptor. Ah, que se dane. E hoje tá até hoje na peça. Então, como passeio por público, você vai lá, tem um... E quando o pessoal encontra... Cara, isso já aconteceu, né? Vou contar. Eu tava na padaria. Domingo de manhã. Cara, domingo de manhã não é o meu estado melhor de se apresentar pra ninguém, né? Tá acordando, comprar pão, sei lá por quê. Aí, cheguei lá na padaria, aí eu todo amassado, assim, ainda assim, pô, só queria comprar pão e ir embora. Aí o cara olhou assim, ficou olhando assim pra mim, né, na padaria, eu, beleza. Aí o cara, caraca, você não... Aí começou a imitar o dinossauro. Aí eu, sim, o dinossauro. Ele, vai, pô, imita aí. Eu, pô, velho, tá na padaria. É o seu I'll be back, esse daí. Aí o bicho, imita aí. Eu falei, que se dane. Por favor, 5 pães. O cara, o que tá acontecendo? Então... Me abriu portas esse negócio do dinossauro. Na escola. Pô, então bacana. Mas esse chegou lá 14 anos, você já foi num programa... 16. Foi num programa de intercâmbio ou você foi na história mesmo? Tipo assim, conheceu alguém? Ou seu pai falou, você ficou em casa de família? Eu fiquei 2 anos lá. O primeiro... alguns amigos da família já tinham um conhecido, né? Porque é um intercâmbio longo, 2 anos. Cara. Eu fiquei 1 ano, aí acabou que eu prorroguei mais 1 ano, porque eu fiz amigos lá e um amigo do futebol me convidou pra morar na casa dele. Lá? E aí foi que eu... Lá tu era o Pelé. Aqui não joga nada. Aqui não joga nada, né? Não, e pior que é o seguinte, cara, esse negócio do futebol lá é engraçado porque eles realmente não são habilidosos dribladores, assim. Mas eles têm muito aquela coisa dos outros esportes de tática e principalmente de força física. Lá em Michigan os caras jogam hockey, eles jogam basquete. Então, no basquete, você usa muito seu corpo pra fazer pivô, pra proteger e tal. Aquela coisa do bloque, que é natural deles do basquete, não vem do lado, outro para assim, outro para. Cara, eles faziam isso na zaga. Então, na hora de cobrar escanteio, quando cobrava a bola, quando você via, tinha um cara que ia perder o tempo da bola. Então, assim, era incrível, eles faziam isso nato. Então, era outro esporte. Só que aí eu pegava a bola, driblava o primeiro, driblava o segundo, toca. O meu técnico falava, cara, toca a bola. Driblou o primeiro, toca. Aí tu fala assim, tu é americano, meu irmão, eu sou brasileiro. Eu que mando no time, colega. Aqui é Taguatinga, meu irmão. Aí, cara, era pancada. Os caras eram... Eu apanhei muito lá, assim, esportivamente. E aí, acabou que depois desse primeiro ano que eu fui... Não foi pro intercâmbio, foi... Conhecidos, né, amigos da família que moravam lá. Esse amigo, que era do meu time de futebol, me convidou pra morar na casa dele. Aí eu fiquei super envergonhado. Falei, pô, cara, porque lá, como eu era menor de idade, eu precisava ter um guardian, né? Uma pessoa que fosse o meu tutor. E ele falou, não, meus pais aqui, eles podem assinar a documentação por você fica aqui na minha casa. Eu falei, cara, eu sou eternamente grato a eles. Porque, assim, eu tava indo embora pro Brasil porque eu já não tinha mais... Eu não poderia ficar mais tempo lá. E aí eles falaram, não, vocês ficam aqui na minha casa. Eu dividi a casa, por exemplo, não me conheciam. Você imagina, você abria a pessoa pra um cara que veio do outro lado
do mundo. Mas você morando na acabou sua se... casa. A sua relação já havia se estreitado antes desse ano, no primeiro ano? Só no com essa esporte. pessoa? Só no esporte. Só no Pô, esporte. E cara, pouco, foi. assim. Ele foi mais pra uma coisa de amizade, assim. A gente falou, pô, esse cara tá indo embora porque não tem um guardian pra ficar... O cara é o Raptor, precisamos O cara é o dele. Raptor. Raptor. E foi assim, até hoje eu sou eternamente grato a eles, assim, por essa ter oportunidade. E foi muito legal, porque abriu várias portas, assim. E para um adolescente que tem essas experiências de você, cara... Você ter que ir pagar suas contas, você ter que lavar sua roupa, você ter que cozinhar sua comida, você cria assim, um pouco de senso de responsabilidade, né? Porque quando você tá morando com sua família, é mais fácil, você sempre tem alguém para te ajudar, para dividir as tarefas. Agora, quando você tá sozinho, você que realmente tem que fazer as coisas. E eu lembro de uma vez que eu tava lá, antes de morar com essa família, né? Eu fiquei muito frio, né? Fiquei com dor de garganta e eu precisava... comprar medicamento, não tinha iFood, não tinha nada, você tem que ir até a farmácia, e tava nevando, e eu, cara, não conseguia nem falar, então assim, eu lembro de eu indo assim, cara, no frio, miserável, até ir na farmácia, lá com neve batendo, mas isso deu uma certa, uma coisa de criar coragem, assim, eu acho que isso ajudou também artisticamente para quando a gente teve o primeiro sucesso nosso, como passar em concurso público, falar assim, caraca, velho, peça bombou aí, o que a gente faz? Porque a gente acertou o tema. Aqui, eu lembro quando a gente lançou o espetáculo em Brasília, a gente estava carta de teatros bancários, foi assim, beleza, a gente pegou uma pauta lá de 4 semanas, um mês inteiro. Aí já estava no segundo final de semana, já tinha esgotado o terceiro e o quarto, não tinha internet, cara. A galera fazia fila na bilheteria. E a gente, caraca, e agora, velho? Não, essa peça não pode parar, acha outro teatro. Aí a gente ficou pulando de teatro em teatro que estava disponível, não tinha uma temporada marcada assim. E a gente conseguiu, aí depois a gente falou, cara, e agora? Vamos levar esse espetáculo para fora de... Aí foi quando a gente conseguiu o Jô Soares, foi pro Rio de Janeiro, depois foi para São Paulo. Então essa coisa do morar fora cedo ajudou um pouco nesse senso de coragem. De falar assim, vambora, cara, a hora é agora e não vamos dar para trás, a oportunidade tá aparecendo, vamos enfrentar, vamos desafiar, né? Vamos bater as asas e seguir o caminho. E aí você quando teve que voltar, você que falou, não, vou voltar pro Brasil, foi obrigado, deu seu tempo, 2 anos. Foi. Porque muita gente que vai, acaba não, eu tenho colegas que moram lá que simplesmente, não quero voltar nem que eu fique legal, não vou voltar. E você estava com 16 quando foi, então já era maior de idade, então como é que foi esse processo? Eu ia entrar na faculdade lá, aí eu tive que voltar porque meu pai faleceu. Aí a gente foi... reestruturar a família. Seu pai faleceu com você fora. Comigo fora, Putz, que barra. E aí, tanto que eu não consegui nem chegar pro velório dele. Quando eu cheguei, já tinha acontecido tudo. Porque teve uma nevasca lá no aeroporto, cancelaram todos os voos do dia. Aí eu só consegui embarcar depois, ir longe, né? Cara, mas aí foi um momento que a família voltou, né? Minha irmã tava morando no Rio, meu irmão também tava... A gente voltou, ficou com a minha mãe. E aí a gente começou a reestruturar a família, né? Voltamos, né? Tava depois dessa diáspora, né? A gente voltou. E foi lá quando o Rodolfo, né? Meu amigo, que já era meu amigo de infância, ele falou assim, cara, estamos fazendo teatro agora, montamos um grupo de comédia aqui no Marista. Tu faz o dinossauro, bora! Cara, o Raptor era por isso. Olha só, o cara entrou no grupo por causa do dinossauro. Por causa do dinossauro. Não, você não sabe. Tudo bem, sabe nem ler, mas o dinossauro. E foi mais ou menos assim. Então, vamos lá. Então, teve o contato com o Rodolfo, lá no Ensino Fundamental 1, a vida rolou, você foi pro exterior, aí você volta devido aí à questão com seu pai. E aí, como é que foi esse reencontro com o Rodolfo? O G7 já existia como grupo ou era outro? Conta agora pra gente aí a gênese do G7, o seu retorno triunfante do Raptor. Legal, engraçado, porque esse podcast tá indo bem lá na de como realmente nasceu o G7, né? Mas a minha ideia desde que chamar você, porque... Foi a primeira peça de teatro que eu fui na minha vida. Que legal. E eu me apaixonei naquela comédia. E eu acho que ainda muito no início de vocês, eu já vi em vocês um talento. É por isso que quando eu vejo vocês no DFTV, eu falo, porra, velho. Eu vi esses caras e parecia... Não era um profissionalismo ainda, dava pra ver que vocês estavam ali... Tinha talento, testando, mas ainda não tinha... Vocês estavam se testando. E eu achei aquilo incrível. Eu também tava no pré-vestibular, então foi uma coisa muito legal. Vocês divulgaram lá no pré-vestibular e eu fui. Legal. Mas vai lá, manda ver essa daí. Em relação da criação do G7... como é que foi o seu retorno? Sim. E aí, o começo do G7, se já existia ou se vocês criaram juntos? Foi. Aí logo quando eu voltei, o Rodolfo era meu melhor amigo, né? Até hoje é. E era a referência que eu tinha aqui de amizade próxima. Meu pai tinha falecido e tal. Ele falou, cara, por que vamos fazer o seguinte, pô? A gente tá montando um grupo de teatro. Tu faz o dinossauro, velho. Vamos lá pro grupo e tal. Aí eu, pô, que teatro o quê, velho? Não, nada. Nos Estados Unidos você não teve nada com teatro lá? Pior que eu fiz teatro lá. Eu fiz... Broadway. Eu sapateava e dançando. Eu fazia balé clássico. Eu fazia samba, né? Nas esquinas.
Não, é engraçado, porque lá eu fiz um curso de teatro lá dentro da escola, justamente porque, como você é estrangeiro, a sua forma de comunicação é... Então, eles achavam, é mais precário. Então, eles achavam que assim, poxa, o teatro vai ser bom justamente para isso, para melhorar a comunicação e tudo. Então, esse foi o contato que eu tive lá. E a estrutura de lá era maravilhosa. Você vê que o teatro que eles tinham lá dentro da minha escola é superior ao melhor teatro que a gente... Assim, pau a pau com o melhor teatro que a gente tem aqui no Brasil hoje, profissionalmente. Estão falando assim. É outro nível, né? É Brasil. É Brasil, infelizmente. E aí, quando eu voltei, o Rodolfo falou, olha, a gente tá com G7, tu faz dinossauro e tal. Eu não tava muito afim, né? Aí ele falou, pô, não, ele queria me puxar, me animar e tal, naquela época. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, fazer um combinado, cara. A gente vai apresentar lá no Marista, que eles tinham acabado de terminou o terceiro ano, foram pra faculdade. Aí eles falaram, não, agora a gente é veterano, né? Toda a galera que era do segundo ano, agora tá no terceiro, vamos fazer a peça no recreio, de graça pra toda a galera. Falou, apresenta uma vez com a gente, você vai lá, faz o dinossauro. Era ficar famoso com as meninas, já que essa conversa que a gente já sacou, né? Já vai lá. E aí eles me chamaram, vai lá e apresenta uma vez. Eu falei, beleza, se eu não gostar, não apresento mais, combinado? Aí o Rodolfo, beleza, não deixo mais o saco. Aí tô aí até hoje, 20 anos, né? Porque é divertido demais. Quando você apresenta um espetáculo de comédia, que a plateia tá com você, bate palma, risada, é muito prazeroso, né? Agora, pra gente chegar naquele produto final ali, com as piadas marcadas, com os personagens feitos, com a história sendo contada, com luz, som, é todo um trabalho prévio, né? A gente demora uns 6 meses pra fazer. E aí foi isso, apresentei, voltei, né? Dos Estados Unidos, aí eu falei, cara, tô dentro, vamos montar esse G7, vamos ver o que vai dar. Então não existia ainda esse nome. Nessa apresentação do teatro já surgiu ali ou não foi do teatro, do Marista? Ou foi depois? Não, foi exato, um pouquinho. Enquanto eu tava morando lá nos Estados Unidos, o Rodolfo e o Fred, eles estudavam os dois no Marista. E aí eles com esse negócio de vamos ser conhecidinhos e tal. Eles queriam ser o TikToker da época. É porque também lá no Marista é o seguinte, você tinha que fazer uma atividade extracurricular obrigatória. O Marista é foda, né? E aí, ou você ia pro esporte, que a maioria dos meninos a maioria ia pro esporte. Aí tinha canto e teatro. Aí eu acho que tinha mais menino indo pro teatro. Eles falaram, vamos pra lá, vamos fazer teatro. Ele falou, vamos pra lá. E os malandrinhos... Só que o que acontece? Como eles eram extrovertidos e faziam os textos muito engraçados, foi justamente no 500 anos do Brasil que tava daquela coisa, a comemoração dos 500 anos. Aí eles falaram, poxa, vamos fazer uma comédia aqui, sacaneando o professor, sacaneando o diretor, sacaneando todo mundo, eles imitando. Aí pronto, eles estouraram dentro da escola. E eles eram muito cabeção, os dois, né? Eles escreviam muito bem. Então dava no meio do ano, eles já tinham passado, já tá com nota pra passar, né? Só que aí só zoeira. Aí o que acontece? Acabava o recreio, eles podiam ir, o pessoal, né, volta pra aula que ela já começou. Eles, não, a gente tá ensaiando a peça aqui, que a gente vai apresentar semana que vem da obra de teatro, então a gente já terminou aqui, a gente só vai terminar o ensaio e a gente vai pra aula. Aí eles tinham carta branca pra andar na escola. São malandro, né? Mala. Mas aí foi isso. Aí eles montaram, naquela época falava-se muito de G7. Eles falaram, cara, a gente não tem como fazer mídia, não tem como... Mas por que G7? Por causa dos 7 países, quando formaram o grupo dos 7. Aí o G7, o G7 é original, o G7 dos países. Entendi, tá. Aí eles falaram, vamos botar um nome parecido, que é igual como se fosse Coca-Cola, porque a gente não tem propaganda, mas sempre que falar Coca-Cola vão lembrar da gente. Caraca, então é uma parada geopolítica. Não, pera aí, o cara era bom na geografia lá, G7. Agora que eu me toquei, eu nunca associei. Eu dou aula sobre G7. E é o G7 dos países, eles falaram, não, aí como a gente tem que fazer divulgação, vamos usar esse nome. E também tinha o mote de que marketing, falando de marketing, assim, de divulgação. Mas a ideia era de fazer um grupo com 7 integrantes. Só que nunca teve 7 integrantes, nem acho que possa ter. Porque os espetáculos eles foram feitos... Para 4 inicialmente. Para 4 inicialmente, né? A boa parte dos nossos espetáculos foram para 4, vários são para 3. E eu acho que hoje, agora, depois de 20 anos de teatro, e tendo o G7 como N espetáculos que o G7 já produziu, a gente vê hoje o G7 com o potencial desses espetáculos, porque assim, as peças elas são mais famosas do que os artistas. O Como Passar em Concurso Público é mais famoso que eu, que o Rodolfo. Sim, vocês não são reconhecidos ainda como os donos do... Né? Você não é tipo o Whindersson Nunes, que é a personalidade do Porchat. Exatamente, que é a personalidade. Por exemplo, você tem o Porta dos Fundos e o Porchat, vou fazer essa analogia aí. Então, assim, eles são iguais, conhecidos assim, igualmente. Da mesma forma. O nosso da mesma forma. O nosso é mais a obra de arte, ela é mais famosa. Sim. Então, se a obra de arte é o que importa, assim, que é o mais valioso... se você tiver bons artistas que conseguem fazer essa mesma obra, a gente poderia... Depende do ator. Então é igual uma orquestra, que se você for
um bom músico conseguir ler a partitura e fazer aquilo perfeitamente, lógico assim, tem que escolher bons artistas que consigam executar aquele trabalho. E isso é uma tendência. Eu acho que assim, o G7, daqui a um tempo, vai estar com um elenco... Franquias. É um elenco no Nordeste, no Sul, e rodando. Então isso para poder levar esses espetáculos, porque o teatro ele tem essa coisa, diferente da internet, que está no seu... Tem a limitação, né? Você tem aquela limitação física ali. E a experiência de ir ao teatro, você ir ao teatro, não é ver o teatro gravado ali, é você ir ao teatro, é algo transformador. Todo mundo que já foi ao teatro quando era pequeno, com certeza lembra até hoje, você ir para aquele lugar escuro, de repente entrar música. É mágico, você cria essa imaginação. Então, o ato de ir ao teatro é muito legal. A gente não quer que isso se perca, né? E eu acho que nunca vai perder. Diferente do cinema, que, por exemplo... O cinema, você consegue replicar ele na sua casa. O streaming realmente está acabando com a sala de cinema, né? Exatamente. Até porque os equipamentos hoje que você compra na sua casa, um home theater... São até melhores, né? Eu acho que é melhor. Eu adoro o cinema, adoro. Mas eu juro que quando sai primeiro no Disney Plus, eu tenho um home theater em casa, eu faço pipoca pra caramba. Exatamente. Que é mais barata que a do negócio lá. E não tem ninguém aqui atrapalhando do lado. Show, velho. Se você quiser parar aí lá no banheiro, realmente é muito mais confortável. Eu gosto. É uma arte. Mas o teatro é uma experiência, é diferente. O teatro é uma experiência. Até porque pode existir a interação, e eu acho que na comédia mais do que... Nossa, desde a primeira peça já tinha plateia. Eu lembro do seguinte, o que é legal. Na época, o governador de Brasília era o Arruda, quando eu fui na peça. E a questão da interação, de você fazer pertencimento, né? Vocês fizeram alguma coisa lá, então pega um galo de Arruda. Não. Então... Eu lembro, acho que na época ele estava envolvido num escândalo aí de corrupção. E tinha acabado de lançar IPTG, alguma coisa assim, né? Ele falou assim, olha, vamos mudar o nome do IPTG pra Marginal Arruda. Isso. Aí, cara, a galera morria de rir, porque tava muito em voga no momento, né? O caso dele com corrupção, e a gente fez uma Essa representatividade do teatro, eu acho que vai sempre manter esse elo da pessoa ter que ir até o teatro para ter essas sensações que realmente... Então, isso é muito legal, assim. E eu me lembro quando eu fui a primeira vez. Você lembra, né? Lembro disso que você falou. O escuro as sensações que vocês provocam, assim, do riso e tal. Pô, isso é muito legal. Então, assim, pena que a gente não tem tanto isso no Brasil, né? São poucas as companhias, são poucos os teatros, e às vezes algumas peças que conseguem fazer isso para fazer apresentação em escola são peças chatas, enfadonhas. Aí, se você vai para um teatro que a peça é chata, que o negócio... Dá vontade de ir embora rapidão mesmo. Você quer ir embora rápido, você não quer... Pra que eu vou ficar vendo isso? Sim. Agora, se você vai... Imagina se fosse uma peça pop do Porta dos Fundos, no post do Whindersson, imagina as escolas, a galera ia pirar. Claro. Acho que o Whindersson nem tanto no sentido de por causa da faixa etária. Sim. Mas ia ser maravilhoso, cara. A galera ia pirar e ia ter como teatro mais referência. A música é mais fácil. A música faz isso muito bem. Você vê que por mais que a gente tenha avanço tecnológico, o show do músico ali nunca vai deixar de acontecer. Sim, você tem aquele contato, você sabe todas as letras, você gosta do cara. Já viu até vários shows, mas você quer ir de novo. Você quer ir de novo. Pra viver a experiência. Então, essa experiência é muito legal. O teatro tem isso também, né? E de tempos em tempos, o teatro, ele ressurge, ele se renova. Massa. A gente mesmo acabou de passar por uma grande mudança agora na pandemia, né? Mas, assim, dentro da comédia, hoje em dia o que está no Brasil mais se fala, mais se vê, o que se tornou mais famoso dentro da comédia é o stand-up. Isso. Como é que foi a questão da competição do stand-up para vocês? Eu não sei se há uma competição de fato, né? Até por espaço, já que eu imagino que no Brasil como um todo deve ser limitadíssimo a questão da estrutura de teatro, principalmente quando você passa a ter uma importância, uma relevância que você atrai mais pessoas. Como é que se tornou essa competição de patrocínio, de espaço, de tudo entre um grupo de teatro, de comédia, e a comédia do stand-up? Muito boa pergunta, Tobias, porque eu sou cabuloso, eu sou foda. Porque a gente realmente passou por isso. Logo o espetáculo Como Passar em Concurso Público, ele estava bombando. Foi numa época em que tava todo mundo estudava para concurso público. Tinha em cada esquina tinha um cursinho, cara. Você ia pros bares, no restaurante, na roda de família, o pessoal falando: você viu o edital que saiu? O tanto de vaga? Olha quanto eles estão pagando. A pessoa não queria saber o que ela vai fazer pro resto da vida, mas queria saber do salário. Sim. A gente pegou esse momento, a gente lançou com o Passar em Concurso Público. Então, a gente estava na crista da onda. A gente rodou a maior parte das cidades aqui do Brasil e estava apresentando. E o que acontece? Imagina, e foi um pouquinho depois ali do concurso, já estava bombando, aí veio a onda do stand-up. Imagina você, um produtor cultural, sei lá, de Manaus. E aí você tem um contato com a mídia, você tem contato com os hotéis, com os restaurantes, com a produção local, para poder para você ser o produtor e realizar o evento. Cada final de semana, você quer
um produto, um artista novo vindo na sua praça. Esse final de semana eu quero o Whindersson, esse final de semana que vem eu quero o G7, no outro o Porchat. Qual a diferença? A diferença é que o G7 são 4 atores, mais um sonoplasta, iluminador, contra-regra. Quando você vê, são 9 pessoas no mínimo para poder viajar. E todo o cenário figurino. Então, assim, o stand-up vai o cara, mais um assistente e a mala dele. O nosso tem todo o cenário figurino. Então, assim, realmente ficou para você fazer a produção fora. O stand-up ele foi desleal nessa competição. E também eles... O stand-up... Ele é muito fácil de você gravar ele e botar na internet. Sim. O teatro, para você entender o que está acontecendo aquilo, você tem que fazer uma super filmagem. Porque às vezes uma piada que tá sendo contada ali, que até você entender a cena e ver aquilo, filmado fica, vamos dizer assim, tosco. Não ficou tão engraçado. Sim. Porque é diferente. O stand-up não, é o cara ali quando tá parará. Muito no tempo já certinho. Então assim, deu muito certo. Tanto que a onda cresceu muito. Mas chegou a incomodar vocês em algum momento e se chegaram a parar e pensar, putz, olha aí, porra, a gente também é engraçado, e aí, vamos lançar um espetáculo? A gente lançou... Como zoar o stand-up. Como zoar stand-up, né? Stand-up eu vou fazer stand-up sentado, vamos fazer o sit-down agora. Então, a gente lançou engraçado, porque um pouco antes de ter o boom do teatro de improviso, sabe? Aquela galera que vai lá e faz improviso, falei um tema, não sei o que, e faz improviso. Cara, a gente fez isso aqui em Brasília, que foi o nosso primeiro Terça-Cana. Que é esse Terça-Cana, ele foi baseado e bebido na fonte do Whose Line Is It Anyway? Que originalmente veio da Inglaterra, mas ele ficou muito famoso também nos Estados Unidos, foi por quando divulgou o mundo. Que são esses jogos teatrais. De você é um personagem tanto, você é um robô que fala francês e quer comer um quindim. Vocês estão na festa. Você é um aborígene australiano que quer comer um pedaço de carne. E você é uma dançarina. E cria essas coisas. E agora, valendo, vai. E solta essa cena. Okay. Esses caras foram os reis disso. Eles fizeram todos os jogos e tal. Então, todo mundo que fez esse improviso, de alguma maneira, bebeu nessa fonte lá. A gente, eu acho que foi o primeiro no Brasil a fazer isso. Só que a gente fez por muito pouco tempo. E até você acostumar o público, demoraria um tempo. Tá? E naquele momento a gente tinha que fazer. E isso faz as peças. A gente acabou optando pela peça. Só que deu um ano depois, cara. Bombou no Brasil. Vários grupos fazendo. Porra, meu irmão. Era só o microfone e eu falava... Por que a gente não fez os dois? E fala palavrão. Só que é um caminho que a gente escolheu, mas é um caminho que, apesar dele não estar no mainstream, assim, o teatro... Ele tá sempre ali contínuo, ele vai sempre, ele sempre tem o seu espaço, né? Você sempre, se você for ver final de semana, sempre tem uma peça de humor, uma comédia ali do G7 para você ver e tal. Então, apesar de ter esses Aliás, amanhã tem espetáculo. Inclusive, amanhã tem espetáculo. Eu vi no FTV hoje. Foi, né? Exatamente. Amar é brega, mas brega mesmo é não amar. Essa peça é muito divertida. Essa peça Amar é brega. Ela é uma peça que são sketches. E nesse momento, assim, eu não posso dar muito spoiler, mas é muito engraçado o espetáculo. Tem o dinossauro? O dinossauro pode ter. Pode ter tudo. Se você gritar lá da plateia, você que tá assistindo o podcast, fala assim, eu vi dinossauro! Aí eu, no meio da peça e volto pro personagem. Depois o capetinha. Mas olha só, então vocês estavam fazendo lá, estouram com concurso público, e aí vem a onda do stand-up. E aí, falando da lógica de Brasília... Todo mundo que está aqui vai entender, mas quem não é, Brasília parece que você só é bem-sucedido, você só pode ser feliz se você for aprovado em um concurso público. É muito uma lógica muito nossa aqui da nossa cidade. E aí, eu não sei se você algum dia foi concursado, mas acho que não. Além de nunca ter sido concursado, o seu emprego é totalmente fora do comum, do padrão. Como é que foi ser um artista, se profissionalizar como artista, como foi pagar as contas? Conseguiu pagar as contas desde o início, não teve que comer muito sal aí para poder chegar nesse status, porque a gente sabe que a realidade da maioria dos artistas, meu irmão é músico, hoje se converteu, então não toca mais na noite, mas durante muitos anos foi para São Paulo, gravou CD e tal. E como eu entrevistei aqui o Pedro, Paulo e o Matheus, eles falam, cara, o que mais tem são pessoas extremamente talentosas, às vezes muito mais do que as que estão fazendo sucesso, mas que não vão estourar. Exatamente. E como é que foi esse processo até de perseverança? Porque às vezes também a pessoa deu sorte no sentido, pô, eu sou talentoso e estourei rápido. Não sei se foi o caso de vocês. Como é que foi ser um artista numa cidade que concurso público é a tona do negócio? Maravilha, muito boa pergunta.
Então, é que eu escrevi antes, tô brincando. Mas realmente essa coisa de viver de arte, eu imagino assim, porque há esse estigma, né? Esse estereótipo do artista que não vai dar certo, que é muito mais difícil. Engraçado que essas coisas, com o tempo, elas podem ser quebradas. Essa mesma preocupação hoje, para um menino mais novo agora, falar assim, mãe, você é youtuber. Para ela é uma reação de que, igual mais ou menos a gente teve na nossa época, fala assim, olha, eu vou viver de teatro. É assim, é uma coisa incerta. Coisa que já foi no passado, assim, ó, mãe, eu vou ser jogador de futebol. Não. O meu tio teve oportunidade de jogar no time profissional e não foi por causa desse certo receio. Não, você tem que arrumar um emprego estável, essa coisa. Então, esse medo do novo, do diferente, ele tá arraigado na nossa cultura mesmo. Então, esse é o primeiro impacto. É falar assim, não vai dar certo, não vai dar certo. Lá em casa, meus pais eram muito mente abertas e eles falavam assim, olha, não, tudo bem, você pode fazer o que você quiser. Contando que você não pare os estudos, vamos lá, né? Mas continue fazendo o seu curso acadêmico e tudo. Você chegou a se formar? Eu terminei jornalismo, Sim. Comunicação social, só que quando eu já estava fazendo faculdade, já estava no G7, eu já sentia que aquilo ia dar certo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo seria perseverança. Porque às vezes a gente fala sorte, mas a sorte, ela só aparece para quem está ali tentando, perseverando. Sim. Porque é muito comum, igual você citou, a gente conhecer um amigo que é músico, talentosíssimo, mas não estourou, não ficou famoso. E às vezes igual você citou o Pedro Paulo Mateus, que eles conhecem pessoas que são até mais... Tem muito talento, mas que não conseguiram o seu espaço. Essa é outra coisa, é perseverar. É você tentar e não desacreditar na sua arte. Porque em cada falha, em cada música nova, em cada peça nova que for ruim, que não tiver o impacto que você desejou, isso vai servir como lição para você aprender com esses seus erros e fazer uma coisa melhor depois. Então, a gente foi muito aprendendo. Igual você falou do negócio do laboratório, de você ver que a gente estava ali experimentando. Durante muito tempo, a gente sempre experimentou. Cara, será que isso é bom? Será que isso é ruim? Não sei. Eu acho engraçado. Você acha engraçado. Qual que é melhor? Vamos testar e vamos ver o que o público acha melhor. Então, o que a gente fez muito para chegar hoje, e aí, quando a gente escreve um texto, a gente fala assim, cara, isso funciona, isso não funciona, essa maturidade artística de saber o que vai funcionar, o que não, foi de muito trabalho, muito empenho, aquela valiosa dica das 10 mil horas. Depois que você tem 10 mil horas fazendo alguma coisa, você vira um profissional naquilo, né? Uhum. Treina 10 mil horas de jiu-jitsu, você não vai ser um excelente lutador. Faz 10 mil horas de bicicleta, cara, você não vai ser um excelente atleta. Então, essas 10 mil horas de teatro fazem com que você tenha percepção de público, audição, saber como interpretar a hora de falar, o momento de escutar. Então, tudo isso foi adiantando. E na parte de escrita também. E o que a gente fazia para poder saber? Testar com a plateia. Então, uma das coisas que a gente mais fazia era o festival interno. A gente falou assim, cara, vamos fazer... Como é que a gente faz para a galera poder ver um negócio que seja nosso e saber? Votação. Então, a gente criou um festival, que era o Festival Internacional de Comédia do G7. Então, era só a gente disputando com a gente mesmo. Então, a gente ganhava todos os prêmios. Era uma piada que a gente fazia de dar os prêmios pra gente. Ah, você ganhou o melhor ator. Caraca, você ganhou o melhor texto. Ah, você ganhou... Só que qual era o grande mote disso? Era a plateia ir lá assistir e falar assim, cara, vota na cena que você mais gosta. Sim. Porque dessas cenas a gente sabia qual era o tema que a pessoa gostava, qual que tá mais legal, qual que não tá. E dali surgiram Casais Felizes Emagrecem Juntos, Minha Casa, Minha Dívida, Manual de Sobrevivência ao Casamento, Eu Odeio Meu Chefe. Vários espetáculos surgiram de cenas que estavam dentro desses festivais, né? Show. Mas e a parte realmente monetária? Vocês quando começaram a fazer, não sei se como é que foi para o próprio grupo, não precisa ser só para você, mas assim, a galera tinha seus empregos tradicionais e o teatro ainda era um hobby ou só uma expectativa, ou não? Você já, talvez pela pouca idade que tinham na época, ainda podiam ficar na casa dos pais e vamos ralar no teatro, que isso aqui vai dar certo, a gente vai conseguir dar aqui o nosso sustento. Era isso. No início a gente ainda morava com os pais, então a gente tinha essa certa ajuda, né? De não ter que pagar aluguel nem nada logo no início. Só que a gente ao mesmo tempo não tinha dinheiro nenhum para investir. No máximo era assim, a economia, pega dá 50 conto, dá 100 ali, a gente junta com uma peruca na feira e vamos nessa. Eu ia no armário da minha avó e pegava uns figurinos colorido, estranho, levava, precisa de uma cadeira, vai ser da casa da sua mãe, e monta, a gente dava um jeito, cara, sem se preocupar. Ah, não tem cenário, bicho, não tem cortina, tem, a gente não tem luz, o teatro tem luz? Tem aqui, então vai usar o que tem. E a gente se virava com aquilo. Então, essa grande experimentação, aí depois que a gente foi com o tempo, aí você fazia bilheteria, com o dinheiro da bilheteria pagava os custos, aí depois começou da bilheteria quando, velho? Na primeira vez tu fez... Quem pagou
deve ser só família, Era né? só família. Não, mas era mal barato, porque é o seguinte, a primeira galera que ia, pô, toda a galera da faculdade, seus amigos e tal, todo mundo queria ir. Aí ia com o namorado e tal, com os amigos, beleza. E família. Aí só que o ingresso era R$5, R$10. Eu lembro, foi o que eu paguei. Era baratinho. Conta, Então, era assim, além de ser barato, porque a galera já esperava uma coisa tosca e tal, mas que ia se divertir, era você vê teu amigo ali fantasiado de mulher, fazendo sacanagem. Então, isso é que era divertido. E aí foi dando saída, pô, com essa grana aqui, ó, deu pra pagar o aluguel do teatro, pagou os técnicos, né, de luz e som, e, pô, ainda sobrou 100 conto pra cada um. Pô, que massa, vamos beber. Vamos torrar o dinheiro. Vamos pro bar. Só que aí isso foi logo no início, né? E depois a gente foi fazendo mais... Porque no início é assim, você vai fazer uma peça um final de semana no primeiro semestre, um final de semana no segundo semestre. Sim, você não tem como viver disso, né, profissionalmente. Aí é um processo até que você... Hoje em dia, a maior parte, vou dizer assim, 80% a 90% dos finais de semana, a gente está em cartaz, apresentando. Então, assim, para chegar nisso, é uma longa trajetória. E como é que foi aqui em Brasília? Você começou teatro, espaço físico. Vamos começar. Quem aceita, qualquer lugar aceita, você pode ser um desconhecido desde que tenha dinheiro para pagar. Eu quero alugar o Teatro Nacional quando funcionava. Tenho dinheiro para pagar, vou pagar, é isso aí, nem que eu não faça nada. Ou depende de ter um know-how, um nome para que te aceitem. E depois da fama, como é que hoje conseguir teatro dentro de uma cidade que não tenha o seu principal teatro? Nem sei quantas salas tem lá, Martins Pena e... Tem 3 salas, pelo que eu conheço, tem a Vila Lobos, a Martins Pena e uma pequenininha Nepomuceno. Entendi. E como é que é em Brasília? Eu quando fui, eu vejo que vocês sempre estão no Marista e no La Salle, Marista e La Salle. E como é que é essa realidade dos teatros, espaço físico mesmo, aqui na cidade? Eu acho, assim, existem espaços culturais em Brasília. Cada um tem seu modus operandi. Então, por exemplo, o Teatro Nacional, que eu nem sei mais como é, porque faz tanto tempo que tá fechado. Você já chegou a se apresentar lá? Já. A gente já fez Vila Lobos e Martins Pena. A gente fez uma vez, que a gente estava em cartaz no Rio e São Paulo, a gente ficou quase 2 anos sem apresentar em Brasília. A gente voltou para apresentar na Vila Lobos. Vila Lobos é gigantesca, assim. Ela, se eu não me engano, são... eu posso estar errando aqui, público, mas ela é muito grande. Né? Para quem conhece o teatro sabe que ele é gigantesco. Ele é um espaço pensado para a música, para a orquestra. Sim. Não é muito para o teatro. O Martins Pena a Sala Martins Pena, ela é pensada para teatro. Ela é perfeita para teatro, só que ela é menor. Ela é pomposa, ela parece que cabe muita gente, mas ela dá uns 450 pessoas. Entendi. Dá menos do que o La Salle que a gente apresenta hoje e mais ou menos o público que tem o Marista. Então, esses teatros, cada um tem o seu modus operandi. O Teatro Nacional, ele não deixa, por exemplo, como uma empresa como o G7, chegue lá e fala assim, olha, eu quero pegar 3 meses de cartaz, entra com... Não, é por edital, você entra no edital e aí você tem todos os pré-requisitos e é o valor fixo deles, independente da produção, é fixo por sala e independente da sua produção. Então, por que eles fazem isso? Para que tenha mais diversidade, né? Já outros espaços, se for da iniciativa privada, eles querem capital, capitalismo. Então, assim, a negociação é direta, a minha empresa, quanto que custa X por apresentação. Só que, logicamente, que se você pega ali para fazer um evento empresarial num teatro desse, é muito mais caro do que a gente que loca ele durante o ano inteiro. A gente faz um contrato anual, a gente está todos os finais de semana em cartaz. Então, assim, é outra conversa. E para o teatro é muito bom porque a gente tá ali movimentando. Você tá, então, por exemplo, para ambas as escolas, igual você citou, o Marista e o La Salle, atualmente estamos no La Salle, mas são os 2 teatros que a gente mais atua realmente aqui no plano. E os bancários também, né? Os bancários a gente não vai mais lá. Faz muito tempo que a gente não vai nos bancários. Ele é diferentão, né, velho? O palco é tipo meio teatro no meio. De arena. E aí você fica no meio. Quando você pega meia lateral ali, a diagonal, não é tão legal. Cara, é muito estranho. Porque assim, a plateia que tá na frente é maravilhoso, você vê bem. Agora tem gente que vê o espetáculo quase de costas. Você obriga a jogar a peça toda lá pra trás. E assim, lá nos bancários tem esse problema e tal. Também problema de estacionamento ali à noite, né? Todo mundo, então é um pouco complicado. Tem vários outros pormenores que a gente não vai bancários há muito tempo. Mas esses outros espaços, né? Principalmente o Marista La Salle, tem grande estacionamento, tem espaço, tem tudo. O La Salle é o que abriu primeiro as portas agora, né, durante a pandemia, né? Foi o primeiro a autorizar, né? Então, a gente acabou decidindo ir para ele, um lugar central, você tem acesso ali, tá bem no meio do plano piloto, ele tem um estacionamento gigantesco, ele tem acesso direto no teatro, você não precisa passar por dentro da escola. E é um teatro lindo, né? E aí, inclusive, esse ano vai passar por uma
por uma reforminha que vai ficar sensacional. Show. Vai ser muito bom, o Teatro La Salle. E aí, como é que funciona? Lá é conversa direto com a escola. Então, eles têm o local e eles alugam. Então, se uma empresa quiser alugar para fazer um evento, também tem que entrar na agenda, ver se está disponível o lugar, ver na agenda e dinheiro. Então, assim, para uma produção artística como a nossa, você tem que calcular tudo isso, porque você tem o custo da locação do teatro, você tem toda a mídia que você vai gastar para poder divulgar os seus espetáculos, tem equipe técnica, que aí você tem iluminador, sonoplasta, contra-rega, limpeza, segurança, bilheteria, enfim, quando você soma, são vários trabalhadores diretos e indiretos que estão ali envolvidos, que geram super custo. Então, para quem está começando, eu fico imaginando, cara, você alugar um teatro, fazer um espetáculo, é muito difícil, cara. É muito difícil. O primeiro que a gente conseguiu foi o Espaço Cultural Anatel. Foi quando a gente começou a apresentar. Você entrava com o pedido lá no edital deles, liberar o final de semana, e aí você tinha o pagamento, se eu não me engano, era convertido em número de ingressos para os funcionários da Anatel. Então, por exemplo, dava, sei lá, R$2.000 o aluguel. Era R$2.000 em ingressos que eles distribuíam. Então, para quem está começando, cara, você já vai ter... Vai encher. Vai ter público, né? Você não tem que tirar esse dinheiro físico. E você ainda pode fazer uma bilheteria. Então, foi um puta incentivo, foi um grande incentivo para a gente começar a dar continuidade, né? Porque eu desconheço outro teatro que tenha feito isso. Poxa. E lá eu acho que não existe mais como espaço. Na verdade, é um auditório, não é um teatro lá. Certo. E então isso, por exemplo, é um ótimo estímulo para a arte. Se tivessem outros projetos assim, imagina, poxa, você em vez de dar o cachê de aluguel ali do lugar, já você dá ingressos, né? Eu sei que o Sesc ele tem uns projetos também que são muito legais. E assim, para quem está começando, busca assim o que tá no seu alcance. Então assim, se por acaso você pensa assim, cara, dá para viver de teatro, dá para viver de arte no Brasil? Dá, cara. Mas tenta se organizar, porque o que a gente mais fala é o seguinte, a maior parte dos artistas, o cara ele é artista nato, ele é bom naquilo que ele sabe fazer, o cara tem um talento, nasceu com talento para aquela coisa. Só que a maior parte dos artistas não desenvolve a outra área, que é a área empresarial, a área administrativa, né? É um negócio. Porque assim, o artista tá ali, mas tem um momento, ou você bota alguém para fazer isso para você, divide, né, a sociedade, faz uma sociedade empresarial, ou então você corre atrás disso. No início vai ter que ser você, e você. E assim que a gente foi, na cara e na coragem, um ajudando o outro. Um era bom para fazer isso, você é bom para fazer isso, então a gente se dividia nas tarefas e foi se virando. As namoradas que ficavam na bilheteria, as minhas primas ficaram na bilheteria durante muito tempo. Quando terminava era foda. Eu fiquei pra aquele cara. Então assim... Agora é a outra. Então tudo dá-se um jeito, né? E essa coisa do teatro, pra finalizar, né? Assim, cada teatro tem o seu modus operandi. Vocês já chegaram a investir pesado, ou uma quantia que pra vocês era pesado na época, vamos fazer esse teatro e agora vai ser massa, vai bombar. Cara, e quando você viu, flopou. A gente flopou no DVD do Como Passar Concurso Público. Cara, na época... por causa da Feira dos Importados? Cara... Eu ia na Feira dos Importados e pegava, só tinha esse DVD lá. Foi, cara. E pior que foi o seguinte, a gente falou, não, vamos fazer esse DVD. Na época, naquela época que todo mundo tinha DVD em casa, todos os DVDs piratas do mundo. A gente falou, velho, nem que entra no Piratão, mas a gente vai ficar Mas conhecido. Sabe que o Pirata já fez a galera, o Pedro Paulo e Matheus, por exemplo, já foram... Já foi pro Pirata não, o Pirata ajudou a divulgar o trabalho, a chegar em outros lugares e tal. O fato de ter um Pirata, mas vamos lá. Aí a gente fez o Pirata, mas pelo Paulo Matheus, cara, engraçado, porque na peça da advogada, que a gente citou no início, tem uma hora que eles estão fazendo o exame da ordem para celestial, para poder, para você trabalhar, você tem que ter o exame da ordem, você tem que passar na prova da ordem. E tem um cursinho lá preparatório. Só que é o São Pedro, São Paulo e São Mateus, são os 3 Pedros, é o Pedro, Paulo e Mateus, é o trio sertanejo. Um beijo pra vocês dois, viu, cara? Vocês são fantásticos. Então, na nossa peça, inclusive, a Márcia Witzak da Globo falou assim, cara, eu vi o trio de vocês, que era o Pedro, Paulo e Mateus, cara, na peça, morri de rir. E assim, totalmente engraçado, a galera reconhecia, pô, então é uma referência daqui do Brasil, ele também tá lá. Sim. Que a gente faz uma referência de homenagem, né? Tá, mas aí como é que foi esse DVD? Você gravou? Aí investiram pra caramba? Cara, a gente falou assim, velho, vamos fazer, o que precisa? Contratamos um diretor de São Paulo, uma empresa de cinema, cara, pra fazer. Eu lembro que foi uma grana, foi muita grana que a gente botou nisso. A gente falou, não, mas esse DVD vai ser o DVD, não tem nenhum DVD filmado assim no teatro. A gente filmou na Vila Lobos. Cara, tinha grua. Naquela época era difícil você conseguir uma grua, aquela Steadicam. Hoje em dia você tem um gimbalzinho, né? Naquela Steadicam e tal, pá.
a galera fazendo captação de microfone direto na mesa, uma equipe de iluminação. Cara, tinha tanta gente trabalhando, velho. A Aruki, porque no final da peça termina com um sambinha, né? Que a gente toca ao vivo. Aí a gente até pega a cerveja gelada e joga no lixo. E pode dar adeus ao jogo do bicho. Tancando. Dá uma última olhada na mulherada. Ou então arrume um jeito de comprar a vaca. Comprar a vaca. Aí subia as cortinas do Teatro Nacional. E entrava a Aruki com as sambistas e toda a bateria. Pega a cerveja gelada e joga no lixo. Com 3 cavaquinhos. Caraca, loucura, chega arrepiou, velho. Tipo, meu irmão fazia uma super produção aqui em Brasília. Foi o primeiro DVD gravado no Teatro Nacional de Comédia. Cara, flopou, velho. Te lançou, fez... Cara, eu lembro que... Cara, a expectativa devia ser muito alta de vocês. Eu morava com minha mãe na época, e aí eu lembro que chegou um caminhão de DVDs, de caixas com DVDs, caixas e caixas. Não tinha de guardar, eu falei, leva lá pra casa, bota na garagem, lá dando um jeito. Cara, não cabia mais o carro, teve que tirar o carro parado do lado e os DVDs lá guardados. E aí, hoje eu tenho DVD, inclusive, se quiser eu te dou um, cara. Tá sobrando até lá em casa até hoje. Pode mandar. Só não tem onde tocar, né? É verdade. Não, troca no PlayStation. Tem no PlayStation, pois é. PlayStation isso. deve tocar isso aí. Ou então o carro antigo que ainda tem até hoje, né? DVD. Mas, não, tipo assim, vendeu pouquíssimo? Vendeu, acho que o suficiente pra pagar 1/3 da produção. Ou menos. Mas... Não vingou, assim, não dá pra saber essas coisas, né, cara? Realmente foi uma aposta. Eu acho que a gente apostou muito alto, a gente investiu muita grana pra poder fazer a produção. Eu acho que o nosso erro foi isso. A gente poderia ter gastado menos dinheiro com a produção. Tanto que a gente filmou depois Eu Dei o Meu Chefe, com a parceria de uma empresa que filma casamentos. A gente filmou lá no Marista e a qualidade, se bobear, se não foi igual, foi até melhor do que a outra. Mais televisivo, mais formato novela, fechadinho ali pra você ver as expressões. O outro foi filmagem de teatro, eu queria mostrar muito a estrutura do teatro, fica aquela coisa pequena, né? E a galera vê do celular, né? Então, assim, acaba que a gente talvez tenha exagerado nessa dose aí de ter investido, vou fazer uma mega produção, tem que ser a melhor. Fala assim, se a gente quer competir pra estourar com os melhores, então tem que ser o melhor. E aí a gente investiu. Aí depois a gente fala assim, cara, não é só dinheiro que faz as coisas acontecer, não. Então... E o contrário? O sucesso, quando vocês talvez não esperando... De repente, eita, pô, você até comentou o concurso público, foi essa peça? Foi a primeira que você viu? Dá pra gente viver disso aqui mesmo. Foi. Eu acho que foi. Cara, o concurso público, quando a gente fez... Até então, eu não sei se a gente largaria os nossos cursos acadêmicos e tudo. A gente levava o teatro por diversão, por prazer. Era muito legal fazer. Acho que esse seria algo que a gente ia levar paralelamente às nossas funções, né? As nossas, originalmente, profissões. Mas como passar em concurso público foi quando virou aquela chave. Eu lembro claramente, porque, por exemplo, eu tinha viajado para o exterior nessa época do intercâmbio. E depois de concurso público, a gente falou assim, cara, foi a primeira grana que a gente ganhou do G7. A gente falou assim, vamos fazer um investimento no grupo? Vamos pegar os atores e o nosso produtor. Vamos fazer uma viagem para os Estados Unidos e vamos para Broadway. Pra gente assistir o máximo de espetáculo possível que está acontecendo lá agora. Como é que eles fazem a bilheteria? Como é que é a venda? Como é que é a estrutura física? O que eles fazem lá para ser tão espetacular? Eu lembro que a gente tava... Cara, isso é estratégico. Estratégico. Aí a gente pegou a nossa primeira grana que a gente poderia ter, né? A gente falou, essa primeira grana, vamos investir no grupo. Vamos pensar em conhecimento, em tecnologia, em know-how. Vamos investir em know-how, abrir a mente. Vamos lá, a gente fez. Foi um passeio maravilhoso, cara. Além disso, é divertido, né? Sim. Você viaja e tal. Na época o dólar era bem mais próximo do real, né? E a gente foi até hoje a gente guarda memórias de lá. E isso foi muito importante. E lá, durante os Estados Unidos, foi quando a gente estava lá, ligaram no hotel, né? É do programa do Jô. E gostaria, fulaninho, quando a gente chegou na recepção do hotel, que a gente estava na rua, não, ligaram aqui do Global programa do Joe. E aí deram o nome do fulaninho e o telefone para contato. Joe Torrares, um gordinho. Aí marcaram pro dia seguinte, tal hora, sei lá, 3 da tarde, uma ligação. Eles iam ligar para cá. Aí já 2 da tarde, tá todo mundo assim, olhando pro celular, pro telefone. Toca. Tá com bateria, tá com sinal. E aí tocaram, era no fixo ainda. Aí a gente pegou o fixo, aí botou lá no Viva Voz, fizemos toda a pré-entrevista lá com eles. O Jô Soares, então, tem uma... O Jô Soares não era tão
Não era igual aqui, que a gente sentou e tá batendo papo. O Jô Soares existe uma pré-pauta, um negócio... Não. Eu não sei se no início do programa, mas nós fomos 3 vezes no jogo, né? Todas as vezes, primeiro, ele foi uma pessoa extremamente gentil, gente mesmo? boa. Eu acho que ele olhava assim pra gente e falou, cara, olha eu ali no início da carreira, começando a fazer teatro, de humor. Ele foi sempre muito gentil e tudo. Mas ele tem toda uma equipe que já faz umas pré-perguntas pra saber quais temas que eles vão abordar, tudo. Já deixa mais ou menos... Até pra ele pegar só o que é bom da só conversa. O que é bom. Ele já deixa ali o filé mignon. Até porque é uma entrevista curtinha, né? Não é igual a gente aqui que pode ficar 1 hora, 2 horas. Exatamente. Saquei. E aí você só conhece o Jô mesmo. E ele já tava dançando. Vem pra cá! Aí você, tá porra, meu irmão. Aí você, o toba que caiu, você bota de volta e aí, tudo bem? E é uma emoção, cara. É mesmo. Emoção. Realmente você senta na plateia, porque teve uma época que tava entrando de trás, mas vocês ainda estavam na plateia. Aí a gente fez a primeira, se não me engano, foi entrando foi de trás, e a outra já tava sentada na plateia. Massa. E aí ele te chama, Aí tu já levanta assim, cara, a galera aplaudindo. Aí tem umas câmeras de todos os lados, assim, onde você E como é que é, assim, aquele ambiente ali? Você tem um camarim pra vocês? Você se sentiu ali, pô, realmente chegamos... Deu certo. Eles têm um camarim, mas é um camarim, não é seu, é um camarim para visitantes. Você tem sempre uma água ali, um negócio. Como a gente fica lá o dia inteiro, teve até almoço. Tudo mesmo. Porque... Todo mundo acha que é de noite, né? Que era meia-noite. E acha que é ao vivo, né? Não, você grava à tarde. Só que aí tem o primeiro trânsito de São Paulo, né? A gente gravou em São Paulo as 3 vezes, acho que foi em São Paulo, foi. Então a gente tinha que pegar avião, ir pra lá, a vanzinha buscava a gente, levava, aí chegava no Projac, né, no Projac de São Paulo, que tem outro nome, né, o estúdio lá onde ele grava. Projaquistão, pá. E aí eles têm lá o refeitório, então tava liberado pra gente comer, depois eu lembro conversando com o Bira lá almoçando e tal. Véio, que massa. Saudoso. E aí depois vai pro estúdio, aí ele já prepara o plateia, aquela coisa toda, você tá ele desde o início. E aí a última coisa que acontece é o show chegar. Então a última coisa é... E os caras tocam ao vivo, de repente tá tudo parado. Aí de repente 3, 2, 1... A banda tocando, todo batendo palma, as luzes piscando e ele tá... E vai paca. Olá! Então assim... foi uma experiência bem legal, né? Pô, cara. E depois disso também outra experiência muito interessante na TV, né? Que foi o Prêmio Multishow. Cara, eu vi o Prêmio Multishow, eu lembro que o Marrom tava lá na plateia com vocês, tinha uma galera, eu vi, eu assisti o prêmio. Vocês ganharam, você ganhou, era você e o Rodolfo. Isso. Ele meio que narrando, né? E você fazendo as... Como é que foi? Como é que vocês chegaram? Foi uma inscrição? Convidaram vocês? Como é que foi isso? Estavam fazendo inscrição, eles sempre fazem, né? Do Prêmio Multishow. É porque esse formato não existe mais, né? De quando a gente ganhou. Acho que foi a última edição naquele formato. Porque quando eu vi vocês lá, eu falei, bicho, esses caras são muito mais engraçados que os que estão avaliando. E pior que no início a gente sofreu pra cacete. Porque eu falei, cara, esses caras que estão avaliando, eles... Assim, talvez até já tenham sido engraçados um dia, mas passou, né? Cara, eu falei, esses caras são muito melhores, velho. Não sei se... Mas tem aí o quesito, aquele negócio de fama e... Saquei. Então, depois que você quebra esse... É como se fosse eu imagino, assim, o mar é um oceano. O oceano é o mundo, né? E você, artista, ali, tá tentando... Aí vem a onda e te empurra. E aí o mundo vai sempre assim, ó, tipo, depois que você ultrapassa aquela onda, blum, aí você é visto, aí pronto. Aí o status da fama, ele fica. Né? Então você vira fulaninho, né? Então, o difícil é você se manter lá. É continuar sempre se renovando. Como, por exemplo, Chico Anísio. Sim. Ele chegou lá no Estrelato, um dos maiores artistas do humor do Brasil. Apesar de ter, acho que até centenas de personagens que ele criou, chegou no momento que ele fez assim, poxa, se eu for ficar só eu sempre competindo com tudo que ele fez, escolhendo o professor Raimundo, que é ele, com os outros ele humoristas. Sendo solidário com a galera. Ele sendo solidário e ao mesmo tempo renovando cada vez mais o humor. Então aí, genial, Tom Cavalcante, então, cara, genial. Genial mesmo. Genial. Mas então, e aí vocês lá? Aí a gente, no Multishow. Cara, o Multishow no início foi muito doloroso, porque... Você pegar o que a gente está acostumado a fazer, teatro com cenas, que tem um tempo, assim, para você saber transmitir da mesma eficiência que você faz no teatro pra TV, foi difícil. A gente só pegou depois que a gente tava tomando porrada. Cara, não tá funcionando, nossa piada, nosso humor não tá funcionando aqui. A gente vai passar mal vexa, velho, que vergonha. Não, velho, que é isso? Aí, de repente... virou, assim. E é uma competição que ela é individual. Ela, assim, cada artista vai. Só que no caso do G7, como o Rodolfo estava lá também junto comigo, e todos os nossos números que a gente estava usando eram
das peças de já era vocês? do G7, né? Não tem como falar que foi individual, mesmo porque a cena mais impactante foi a da semifinal do Pastor e da Glenda, que já era do Compasso Recurso Público, que tem o pastor e o capetinha na Glenda, tradutora de Libras, que, cara, quando a gente fez aquela cena ali, realmente a gente botou o lugar pra baixo. O que tava acontecendo antes, né? Que a galera, meio sem graça, uma outra coisa também, olha que legalzinho, Cara, quando foi assim, sabe, com o pé na porta, que você, fala assim, meu irmão, cheguei e agora não tem pra ninguém. E aí foi nisso, aí a galera, eita, porra, o que aconteceu? Que tratou foi esse que atropelou. E a gente viu que esse formato de pantomima não funcionava. Então, pra final, a gente aproveitou fazendo mais um, que era justamente isso, o Rodolfo era o narrador e eu fazia a parte corporal. E aí ganhamos o prêmio Multishow. Que depois disso algumas portas se abriram, né? Mais outras oportunidades, mas veio a pandemia para atrapalhar tudo, né? A gente fez o Treme Treme com o Gustavo Mendes lá na Multishow e também o programa da Tatá, primeira temporada do Lady Night. Chegaram em Altas Horas? Altas Horas não, a gente porque não foi em Altas Horas. Altas Horas é um né? programa que eu e minha esposa, a gente assiste, né? Então, eu acho que também tá passando um pouco, mas a gente sempre gostou muito, assim, da descontraído, formato. né? Ele é muito descontraído, o Serginho e tal. E tá sempre uma coisa que eu acho legal, a interatividade com o público, né? Que gosta de fazer pergunta. Então isso é muito bom. A gente tem muito isso na nossa peça. Toda peça nossa tem plateia. Show. Não tem por que não ter plateia. A plateia é um dos momentos mais espontâneos, assim. E o que a gente aprendeu a fazer durante esses 20 anos é saber usar a plateia de uma forma legal. Massa. Você vê, por exemplo, você pega um vídeo dos palhaços do Circo du Soleil, os caras sempre pegam plateia. Eles sabem fazer isso muito bem. E assim, universal, porque eles não usam a liga, né? Muitas vezes é só gestual. Mas o que você faz? Você pega a plateia, quando você pega uma pessoa da plateia e bota ela em cena, todo mundo que tá te assistindo vai se identificar com o cara da plateia. Você se identifica com aquele cara ali. E aí, o que a gente faz? Você não vai botar o cara de uma maneira vexatória, de uma maneira denegrindo a pessoa. Você bota ele pra ter... Você joga a bola pro cara cortar, pra ele brilhar, né? Se o cara corta e brilha, aí a galera vai delírio. É isso que a gente sempre tenta fazer. Vai. E joga a bola e o cara... Mas muito bom. Show, cara. Pô, que massa. E como é que foi, assim, eu conheci vocês, o G7, lá nessa peça, Uma Nota de Sobrevivência do Casamento, que, sim, foi muito emblemática pra mim, porque a minha esposa, a gente ainda tava naquele flerte, né? Eu falo que ela era minha peguete do final do céu. Deu um beijo, amor, você nunca assume, mas você me deu um beijinho aqui na primeira vez, viu? E aí ali que eu saquei, eu falei, já era. Então você tem que agradecer o G7. E aí a gente foi, eu estudava no Alub, lá no Venâncio. E aí eu não sei se vocês panfletaram lá, como é que foi. E eu realmente, essa peça tinha muito a ver comigo e pegou demais ali. E aí eram 4 integrantes quando eu conheci vocês. E hoje, eu não sabia nem que depois viraram 3, mas um dia eu assistindo, eu falei, bacana, tá faltando um cara aí. Foi. Saiu, aconteceu alguma coisa assim, mas tranquilo, teve que sair e tal. E como é que foi essa repaginação de um grupo que imagino que os espetáculos tenham sido planejados para 4. Como é que foi essa redução aí de 1/4 dos artistas? É verdade. Eu acho que sempre quando você tem uma modificação, ou você sucumbe ou você tenta enfrentar e achar a melhor forma possível. A gente sempre se reinventou. Então a gente começou a escrever espetáculos para 3 atores, depois que cada um tomou o seu rumo, né? E uma coisa que, igual eu te falei, que a gente percebeu é que o G7, ele é maior do que os artistas. As peças são maiores. E tudo depende muito do processo de criação. Então, você criar uma peça para 4, para 5, para 6, também é muito possível. A gente escreveu um espetáculo infantil chamado Cidade Avião, que estreou maravilhoso. Eu toda vez eu me arrepio e choro naquela peça. É impressionante. Essa peça da Cidade Avião, ela foi feita também, coincidentemente, para 4. E é com um elenco que nenhum dos atores originais do G7 apresenta. É um elenco que trabalha com crianças, um elenco para teatro infantil. Então, você tem 2 atrizes e 2 atores que fazem esse espetáculo acontecer. Então, tudo parte do pressuposto em novas criações, e você fazer de novo e sempre tentando fazer melhor. Então, cada espetáculo novo... Agora a gente está no processo de criação novo. Agora. Nesse momento. Nesse momento. Vai ter uma peça nova. Exatamente. Então, fala pra gente como é que é o processo. Processo de criação, né? Como é que você faz esse processo de criação? Como é que é? Alguém que tem uma ideia falou, bicho, olha só, e tive a ideia de fazer um podcast. Vamos fazer a peça sobre podcast que tá bombando no Brasil. As grandes ideias, elas estão no ar. Até que alguém vai lá e pega. Né? As ideias estão aí, cara. Podcast. Foi uma coisa que eu tivesse essa ideia. Ninguém tinha pensado. Falei, vou fazer um podcast. Aí. Né? Então, por exemplo, mas o podcast eu vejo muito como uma nova forma. E acontecia muito isso na rádio, naturalmente. Só que agora é um novo formato que está no seu celular e tudo. E é novo.
Mas é uma coisa... O teatro também, as peças, você tem como fazer isso, né? Você tem como pegar, assim, o que está no ar. O concurso público, acho que foi a primeira coisa que caiu a ficha. Porque todo mundo falava de concurso. Tinha concurso, 22 milhões de pessoas naquela época estavam estudando para concurso público no Brasil. Só que você não teve nenhuma peça de humor que falava sobre isso. E a gente foi o primeiro a fazer, a gente falou, pá, vamos fazer como passar concurso público. Então a gente pegou e fez. Então o artista, ele tem que estar sempre com a parabólica aberta, assim, com a antena, antenado nas coisas. E aí a gente começou a pegar temas e achar nichos em que a gente alcançasse o nosso público. Mas como é que... A ideia, tem a ideia. A ideia está no ar, Sim. Beleza. Escolhi a ideia. Como é que é escrever? Você primeiro você já vai pensando e se visualizando no palco, não, então dá para ser assim. Aí vem um texto, como é que é escrever esse texto, as falas que vão acontecer, pensar para 2, para 3, para 5, como é todo esse processo criativo? Esse que chega no grande momento, né? Porque aí primeiro é achar o tema. Decidido, caraca, o tema é esse. Vamos falar sobre como foi, por exemplo, o casamento. A gente falou assim, cara, vamos falar sobre relacionamento. Aí depois chegamos no título. A gente não nasceu esse título, Manual de Sobrevivência ao Casamento. Mas porque assim, quem é casado sabe, cabe perfeitamente. A gente sabia que a gente ia falar sobre relacionamento. Poderia ser casado ou não, poderia ser... Então, mas a gente sabia dos conflitos entre relacionamentos. Isso que a gente sabia. Vamos falar sobre isso porque tem muito pano pra manga. E a galera vai se identificar. Então, assim, a gente escolheu o tema. Aí depois o título veio. Quando você tem o tema, o que a gente fazia? Galera, agora tá na hora de estudar. O tema é esse, então vamos estudar o tema de tudo que você fizer. Então é estudar e captar. O que a gente fazia? Começava a procurar referências bibliográficas, livros que falavam sobre relacionamento, sobre separação, divórcio, tudo que tem a ver com o casamento, relacionamento. E aí, beleza, você lê, traz referência, texto, livro, filme. E aí a gente marcava reunião. Vocês têm reunião. A gente faz a primeira reunião e monta isso, vamos procurar. Daqui a uma semana, todo mundo, livro lido, referência e um texto sobre o que quiser sobre o tema. Aí a gente vai e faz uma roda de leitura, traz todo o material. Aí, beleza, um fez uma cena... No início, é muito amplo, porque um faz a cena sobre divórcio, o outro fez a cena sobre um casamento, um casal brigando. O outro fez sobre um cara que tinha várias namoradas, sei lá. Então, assim... ainda estão meio diferentes, assim. Só que isso vai maturando. Aí você fala, putz, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito legal. Vamos lá, semana que vem, mais 3 textos cada um. Aí trazia, aí roda de leitura. Só que na hora que você vai lendo um texto, às vezes você traz já uma cena, por exemplo, o Rodolfo trazia muito a cena pronta. Início, meio, fim, com ideia, bloco já pronto. Só que durante essa lida, a gente falou, puta, aquele personagem daquela outra cena que não tem nada a ver com essa, caberia perfeitamente nisso aqui. Aquela piada que estava naquele texto também daqui. E aí você começa a montar esse quebra-cabeça. Então, é um processo de criação. Longo, hein? É um processo um pouco longo. A gente demora mais ou menos por volta de 3 meses para escrever um espetáculo, a 6 meses para ele estar pronto. Porque depois você tem um processo, depois que você tem um texto básico, beleza. Então, a história de um casal, que eles brigam, e aí o cara, eles decidem se separar, cada um toma o seu rumo. No final da história, eles se reencontram e reatam o casamento. Beleza, a história é essa. Até você fazer os personagens, até você fazer o figurino, ensaiar, o jeito de falar, aí começa o processo de ensaio, tudo, e demora. Então, demora mais ou menos esses 6 meses pra gente lançar um espetáculo. E quando entra um humor na história? Porque tudo que você falou é muito técnico. Técnico, é. Quando é que passa a ser engraçado? Aí é o talento do artista? Tem um pouco do talento do artista, o jeito de falar, por exemplo, esse cara tem a ver, ele tem sotaque mineiro. Porque tá falando do cara, não sei, no texto fala de pão de queijo, algumas referências. Pô, por que você não faz ele mineiro? Porque tem a ver com carinha. É um carinha que mais... Ele tem que ter um pouquinho mais desse jeitinho assim. Então, por que você não faz mineiro? Tá? Aí a gente começa a achar os porquês. Se ele vai ter que ser jeito... o cara é malandrão, então vamos botar um estereótipo do cara carioca. Então, já com um pouquinho mais de sotaque assim, não sei o que lá. E isso vai durante o processo de criação, né? E aí, se você vai recheando, vai cada vez melhorando nesse sentido. Então, é um processo. A peça, ela é igual você fazer um roteiro. Então, ela vai crescendo, ela vai evoluindo. E depois que se apresenta, primeira vez. Lógico que a gente tenta fazer isso com plateia. Primeira vez. Primeira vez sempre dá. Primeira vez sempre... Você não faz a menor ideia se o espetáculo pega ou não pega? Eu acho que, assim, medo do público a gente não tem mais. Aquela coisa assim, ai, meu Deus, eu vou pisar no palco. Igual no início da carreira, né? Você fala assim, ai, meu Deus, eu vou entrar no palco, vai estar todo mundo lá me olhando. E se eu errar? Aqueles medos, né? Os e sis, será que eu consigo? Será que eu posso?
Eu acho que isso não acontece mais. A gente já tem maturidade suficiente para entrar no palco, olhar para todo mundo, fazer o que tem que fazer. A nossa grande dúvida é: vai funcionar tudo aquilo que eu planejei? As piadas vão entrar, a galera vai aplaudir nesse momento, isso aqui vai funcionar, funcionou essa história que eu contei, teve empolgação. É isso que a gente fica... Esses são os receios de quando você vai estrear um espetáculo. Assim, de caraca, eu tenho quase certeza que vai dar tudo certo, mas só dá certo depois que você tem a plateia ali. Então, por isso que, assim, as primeiras sessões, elas são mágicas, assim, porque, às vezes, de um jeito de falar, uma palavrinha que você fez, um tempo que você colocou, muda todo o sentido para aquilo ficar... Pronto. No processo de criação, eram 4, hoje são 3 pessoas, e vocês estão trazendo ideias. Rola vaidade, porque isso talvez seja um grande inimigo de um grupo, né? Vocês estão juntos há 20 anos, e aí você quer pôr uma ideia que você acha que aquela ideia é boa. Aí vem o Rodolfo, exemplo... Porra, isso é uma merda, isso aí não vai funcionar, não. Mas você tem aquela... E assim, às vezes aquele apego... Existem pessoas e pessoas, umas mais e outras menos apegadas. Como é que é isso num processo criativo que é coletivo? Putz, isso tem e acontece mesmo. Porque às vezes, pô, você se dedicou, você leu, você teve a ideia, você sentou no computador, você escreveu a cena durante dias, aí no outro dia você releu, fez de novo. E aí você fica, cara, isso tá legal. Aí tu lê lá, na mesa, aí né, todo mundo lá. Todo mundo lendo assim, e tu lendo, parece que tá lendo pra ninguém. Aí você começa a pensar, puta, tá uma bosta, será que não tá? Cara, não é possível. E aí você insiste nessa ideia. No início, era assim, porra, tá uma merda. Tá muito ruim isso, não quero não. Chega, tá bom, vamos pro próximo. Aí, só que isso desmotiva o artista de continuar fazendo texto. Pô, pra que eu vou fazer isso? O brainstorming tem que ser livre, né? Tem que ser livre. Então a gente começou a ter mais maturidade e aí respeitar, assim, quando termina, respeita o momento, terminou, pô, legal. A própria pessoa sabe que a galera não gostou. Porque quando você tá lendo um texto que todo mundo gosta, a galera ri com você. A galera, cara, que massa isso. Pô, por que nessa hora não entra no... Já flui, o negócio parece estar vivo. Quando você tá lendo sozinho, assim... Mas rola embaixo, eu sou professor, cara. Professor faz prova. Prova é um negócio meio autoral. E assim, como eu trabalho numa escola muito grande, a minha prova é a prova de vários professores, de geografia no caso. Então, às vezes rola assim, porra, velho, mas... Por que o fulano fez essa questão? Eu que queria fazer a prova dessa vez. Não, mas quem fez foi o fulano. Então, tipo, mas a cena que entrou foi a do fulano, não foi a do ciclano. E isso rola entre vocês? Já rolou mais, hoje menos? Porque, assim, eu acho que, igual um casamento, é um convívio de quase que diário, talvez diário. Como é que foi, né, ao longo desses anos, lidar com essas questões que todo ser humano tem, ainda mais um artista? Ele quer ver a sua arte valorizada e ver que é bom. Como é que é isso? Eu sei que tem, por exemplo, artistas famosos, né, cara, que eles vão fazer peça, assim, e às vezes eles vão lançar, sei lá, vão lançar um espetáculo novo. E aí tem vários artistas, tem lugares que eu já ouvi falar em que eles contam o número de caracteres, quantas palavras que cada um tem. Mas esse aqui tem muito mais texto do que eu. Por que eu vou fazer isso aqui se ele tem? Não, ou é igual, ou ganha mais, ou ganha menos. É tudo assim. Então, a gente não tem essa preocupação. A gente não tem... o que a gente tenta fazer é falar assim, cara, por coisa pessoal, cara, eu gostaria muito que essa minha cena fosse pra peça, porque eu dediquei nela, eu quero. E se a galera gosta, ela vai. Mas não tem essa coisa assim, essa cena foi eu que escrevi. Entendi. Só entre nós, assim, naquele dia, assim, pô, você sabe que foi fulaninho que escreveu aquela música, foi fulaninho, aquela cena foi fulano, aquele personagem foi fulano. Mas não é, pra gente o que interessa é que fique o melhor. Então, assim, por isso que o nosso processo é muito peculiar e coletivo. Porque não tem essa coisa assim de texto de fulano de tal, com iluminação de não sei quem, com produção de não sei quem. Produção até que tem um pouco mais de iluminação, mas o texto, assim, direção, por exemplo, direção. Outra coisa é quando a gente está atuando lá, você tem um diretor, não, quero que você faça com mais empenho, com mais vontade, com mais força nesse momento. O diretor é uma pessoa contratada por vocês? Não, o nosso diretor somos nós. Entendi. Então, um ator... Tá lá o Exatamente. Um ator dirigindo o outro, em vez de ter essa comunicação, faz assim, o ator fala assim, por que você não faz assim? E faz. Aí você vê ele fazendo e fala assim, pô, gostei, boa ideia, vou tentar fazer assim, faz. Aí isso, legal. Então, assim, atores se dirigindo, você tem essa dinâmica que funciona muito bem, né? Mas também, então, assim,
direção coletiva e criação coletiva. E pra personagem, principalmente, que o personagem é o que aparece pro público, né? Você falou que tem a parte mais reservada entre vocês, aí eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas o que vai pro público é o coletivo. Mas quem aparece, tipo assim, a questão de quem vai escolher o personagem, quem vai ser o personagem principal, quem vai ter mais tempo, um ego, né? quem vai ter mais tempo de palco, isso já rolou, isso rola em todo lugar, mas, cara, é engraçado. No G7 isso não tem muito, porque a gente Você vai vê que eu quero a treta, eu tô espremendo aí pra ver se sai. Não, velho, aquele lá não vale nada. Não, esse, pô, aquele o grupo personagem... tem... Porque eu já quero chamar o próximo que vai falar, não, cara, eu quero desfazer tudo que... A gente pergunta se em algum momento, porque quando o personagem tem alguma certa característica, a gente já sabe que... Quem é o cara? Pô, velho, esse personagem tem que ser do fulaninho. Saquei. Aquele outro tem que ser do outro cara, pô, ele faz muito bem isso, né? Ah, aquele faz mulher muito bem, cara. E essa personagem... Não, o que faz mulher bem... É você, o Rodolfo e o Fred, hoje, né? O Fred, cara, ele se veste de mulher. Ele é uma mulher, cara. É impressionante o quanto ele fica bem vestido de mulher, cara. Você falando sério mesmo. Quando ele faz muito bem esse personagem. Os personagens femininos. Inclusive, ele é a noiva lá no Manual de Sobrevivência. Fica muito bem mesmo. Casamento. Fica muito, muito parecido. Então, assim, às vezes, quando a gente faz isso, a gente percebe, poxa, esse aqui é pra fulano, esse aqui é pra ciclano. O Rodolfo, por exemplo, o Rodolfo, ele é muito musical, né? Ele é o cantor do grupo, né? Ele tem boa voz, ele tem postação, tudo afinado. Então, assim, quando tem música, não tem pra discutir, cara. Vai ser ele. Saquei. Então, não tem nem porque, eu quero fazer, não. Às vezes, aí quando a peça tá muito aberta, muito ampla, temos aqui um texto inteiro, você vê que tem personagens assim que qualquer um dos 4 poderia fazer, qualquer um dos 3. Ou agora, eu e o Rodolfo, porque esse ano o Fred tá num ano sabático. Então, a gente tá fazendo as peças, estão convidando atores específicos para cada trabalho. Não sabia dessa, não. Então, no momento, o G7 atuando de fundadores são dois. Dos fundadores são 2, eu e o Rodolfo. Não sabia. E já há 20 anos que a gente trabalha junto. Você quer falar, já são 20 anos que somos dois. Eu falei, tá bom. Há 20 anos são 2. Então, aí, o que a gente faz? Dependendo do espetáculo, a gente vê qual ator, que tipo de ator para aquele personagem. E a gente convida. E é legal porque a gente dá um gás novo também no grupo para fazer coisas novas. E também aquele projeto que eu te falei que eu acho que é natural que daqui a pouco os espetáculos vão dar por si só. Sim. Talvez o Rodolfo com um elenco, eu com outro elenco, ou então um elenco... Porque se a gente vai, o espetáculo, por exemplo, isso já aconteceu. A gente já teve uma época que teve a gente estava em cartaz em São Paulo e outro elenco fazendo com Passeio Curso Público no Rio, simultaneamente. E a peça funcionava do mesmo jeito. Às vezes, até no outro elenco... Funcionava porque isso é uma questão... A peça, como passar no concurso público, ela sempre me pareceu muito Brasília. Ela funcionava em outros lugares, né? Muito. Qualquer cidade do Brasil ela funcionou. É mesmo? Só que você tem que adaptar as piadas. Porque em toda cidade... tem. Mas como é que você sabe? Sobradinho. Você foi pra Rio Branco, no Acre. Como é que tu já fez peça lá? Não, Rio Branco a gente não foi. Não existe também. Tô sacanagem. Não existe. Acre existe, calma. Não, existe. A gente só não conseguiu visto pra entrar. Não, brincadeira. Tá certo. Realmente, a gente nunca conseguiu fazer produção lá, porque fica até caro fazer, né? E como a gente não é famoso, chega assim, poxa, quem é que vai bancar... Pra encher o teatro, pra valer a pena. Muita aposta. Mas a gente fez muito Manaus. Manaus foi uma das cidades que a gente mais apresentou, fora Rio e São Paulo, foi Manaus. A gente foi vários, acho que a maior parte dos espetáculos. A gente chegou a ter fã-clube lá em Manaus, pra você ter noção. Pô, que massa. E a galera acompanhava muita gente. Então, quando a gente ia pra lá, você fala assim, cara, sempre tem um EPTG, que tá a piadinha do EPTG do trânsito. Saquei. Sempre tem uma cidade que nem Águas Claras, tem muito casal novo, né, que cresceu, assim, emergente. Então, sempre tem. Você tem que saber filtrar. Falar assim, puxa, adaptar minha piada pra cá, adaptar minha piada pra cá. E quando você faz isso, fora dessa cidade, a galera pira. Porque eles sabem que você não é de fora, você é de fora. E você acerta uma piada lá dentro, você faz o sotaque. Lá, por exemplo, tem uma rixa que Brasília tem com Goiânia, mais ou menos. Lá tem os paraenses com Manaus. Mas eu acho que essa rixa é mais Brasília com os goianos do que os goianos com Brasília. Lá é a mesma coisa. Lá é mais os amazonenses com os paraenses do que vice-versa. Igual o Rio. O Rio é mais o Rio com o São Paulo. E a gente pegava e acertava certinho. Aí, por exemplo, teve uma declaração do amazonino que tava bombando na época. Ele falou assim, então morra. Cara, a gente jogava isso na peça, a galera levantava e batia a palma, morria de rir. Porque a gente sabia colocar certinho. Então, além de tudo, vocês têm que estar, assim, muito ligados na mídia, no que tá rolando. Quando vocês vão para uma cidade que não é o costume de vocês dão aquela pesquisada? Na hora. A gente já chega pesquisando. Saquei. Fala com o produtor, fala com o motorista da van, fala com gente da lanchonete, todo para saber, porque às vezes
a mesma piada que funciona pro cara da van é a mesma coisa que funciona pra outra pessoa, entendeu? Pro produtor. Ele tem, talvez as visões sejam diferentes. E a gente tem que acertar na moça, tem que ser universal. Roraima a gente já fez também. Roraima, e lá tava com a crise migratória dos venezuelanos e tal. Tinha que tomar muito cuidado, né? Porque, por exemplo, lá eles ficavam... Tem um venezuelano na plateia, eu vou zoar. Eu vou zoando e muito também, cara. Não, até porque a galera devia estar muito puto também com os venezuelanos. Por quê? Porque a questão do emprego, a questão de tudo isso. Emprego e tudo, cara. Aí tinha a treta lá deles, inclusive das mulheres. Aí a gente foi e fez a piadinha, só que a gente fez não ofensivo. A gente fez a realidade. Cara, a galera adorava, porque... Se você faz uma piada, por exemplo, você vai fazer uma piada do Bolsonaro, cara, e falar da índole dele, do que ele pensa do pensamento político, metade vai gostar, metade não vai gostar. E é isso. A gente não faz isso. A gente faz, por exemplo, uma brincadeira não da índole da pessoa, mas sim com fatos. Por exemplo, olha, eu fui lá nos Estados Unidos e falaram pra eu comprar iPhone, porra, mas iPhone eu não comprei porque o preço estava uma facada, e a facada eu tô fora. Então você não tá falando da índole dele, mas sim com a coisa que vai fazer um fato, associações, né? O Rodolfo tem uma clássica, cara. Isso é muito boa. Ele que imita, eu não sou imitador do Bolsonaro, não consigo fazer a voz direita, mas ele fala assim: eu vou juntar o Ministério do Esporte, Educação e Cultura. Vai chamar Educu. Cara, essa toda vez não tem jeito. Então, quer dizer, você tá fazendo a brincadeira. Você tá fazendo a brincadeira com o Educu, né? Educu. Então, assim. Eu acho que é esse filtro que a gente tem que sempre tomar cuidado com o humor. Aí quando entra aquele negócio do limite do humor e tal. Cara, eu ia te perguntar isso, que eu acho que pra todo humorista, todo mundo que trabalha com isso, tem sido desde que o Rafinha Bastos falou sobre a Vanessa Camargo, eu acho que é o que rola. Mas a minha pergunta vai um pouco diferente. Você faz comédia e o Brasil, talvez a comédia nunca esteve tão na mídia, tão exposta por conta da política especificamente. Como é que tem sido para você? De Brasília, um lugar que é muito político, faz comédia, não me parece que o DNA do G7 a questão política em si, né? Essa sátira, tal, a política. Mas como é que tem sido a comédia com a política, essa polarização especificamente, né? Hoje você tem uma plateia que talvez seja 50-50, como é se comportar, andar aí com as piadas, que vocês têm piada do Bolsonaro, se o Lula fosse presidente seria o Lula piada, se a Dilma fosse presidente seria a Dilma. Como tem sido isso para vocês? É um desafio, realmente, você ser engraçado e não ser ofensivo, né? Que é isso que a gente tenta fazer. A gente tenta ser engraçado dos dois lados. Então, mas esse negócio do DNA da política é engraçado. A gente, desde a primeira peça do G7, a gente tem referências políticas. Eu lembro do Rodolfo imitando o Roriz. Sim. Eu queria dizer que eu vou lançar Quarta Ponte. Mas ela vai começar ali ela finalmente vai unir Águas Claras a Sobradinho. Vai ter viaduto para as outras pontes. Ele tinha várias piadinhas lá do Roriz. Desde o início, imitava. E fazia a piada. Só que a gente sempre fazia de uma forma lúdica, né? Agora, mas é porque a população não estava tão ligada. Quando você fazia do Roriz, era uma interpretação. Hoje, quando o público assiste uma piada sobre o Bolsonaro, imagino que vocês já sejam acusados até de antemão, tipo assim, ou você é coxinha ou você é mortadela. Exatamente. Imediatamente, não pela sua piada em si, mas aí, o que o público tem preconceito, né? A pessoa já tem essa introjetada, essa opinião. Sim. Então a gente tem muito cuidado com isso. O que a gente faz em todas as peças? Por exemplo, no Melhor do Brasil é Brasileiro, tem a hora do jornal, e aí agora vamos para as notícias. Agora a notícia, Bolsonaro falando não sei o quê, imita o Bolsonaro. E do outro lado agora o Lula. E bom, então faz os dois. E a gente choca. Tem uma cena clássica nossa, que eu acho que foi da peça agora do Natal, que a gente responde exatamente a forma como que a gente vê, apesar de cada um de nós lá temos as suas opiniões políticas e tudo, o que a gente faz? A gente não se partidariza no seguinte sentido, vamos tomar partido deste ou daquele lado, mas a gente não deixa de citar, a gente faz uma reunião de família, onde o pai é Bolsonaro, a mãe é Lula, eles são separados, eles estão se juntando só porque é cerimônia, porque é Natal, e o filho, que é o rapaz que vai falar um segredo sobre a sexualidade dele para os pais, precisa que eles venham no Natal se encontrar. Só que eles já são separados, coroa. Então, só que um é Bolsonaro, outro é Lula. E aí, eles prometem que não vão discutir sobre política e não brigar no Natal, porque é Natal. E não tem jeito. Tudo que eles começam a discutir, eles brigam e falam de política. Então, a gente fala tudo que um lado quer falar pro outro, brigando, o outro brigando assim.
Só que a gente não fala que esse é o certo, esse é o errado. A gente deixa pra plateia fazer os seus prestes julgamentos. Isso. Porque se você tiver um vascaíno e um flamenguista, o flamenguista vai tentar transformar um vascaíno, o cara não vai fazer com que o cara vire pro outro time, nem vice-versa. É muito difícil acontecer. Pode ser que aconteça? Pode, mas não é natural. mesmo. O que vai acontecer é embate, até chegar um momento cansativo, aquela coisa desagradável, você briga com as pessoas, começa a ter... Aí você deixa de ter amigos ou até familiares, cara. Imagina, poxa, o tanto de gente que deixou de falar com parentes e tal por causa disso. Eu acho que é o seguinte, você ter sua índole sobre um lado político é uma coisa, mas, cara, na real, amizade, amor, essas coisas são maiores do que isso, né? Você não pode deixar essas coisas atrapalharem sua vida. Eu acho que isso se perdeu mesmo no Brasil. Assim, na última eleição, independente de qualquer coisa, eu vi pessoas que eu conhecia, famílias que passaram a brigar, mãe com filho E esse ano vai ser porrada. Esse ano vai ser cara, porrada. mas eu acho que uma o povo vez... cansou, né? E uma vez que aquela virtude, aquele puritanismo que se via num lado já não existe mais, então eu acho que hoje os dois lados têm muito mais telhado de vidro do que pedra para tirar. Eu também acho. Então acho que talvez, embora seja uma eleição mais acirrada, eu acho que os ânimos da população... Talvez eu esteja falando uma grande bobagem, mas eu espero que a população tenha mais tranquilidade nessa eleição. Pô, olha, eu quero agradecer demais a sua presença. Assim, foi um papo de 1h30 que passou sem eu nem perceber. Foi muito bom, muito engraçado. O G7 faz parte da minha história com a minha esposa. Ir ao teatro é muito aquilo que a gente conversou do início, é uma sensação que você que nunca foi ao teatro, vá ao Teatro Brasília, tem grandes companhias de teatro. Tem. O G7 está sempre em cartaz, então assim, não deixe de prestigiar esses caras porque eles são demais. E essas peças que eles têm aí, pô, é muita peça, é uma variedade muito grande, então eu quero te agradecer. Só que vicia, hein? Vicia. Depois que você vê a primeira, quer ver a outra, quer ver a outra. É tipo isso aí. E o ingresso deles tem essa vantagem ainda. Eu não sei contar dessa, mas geralmente são ingressos realmente muito acessíveis. Aliás, uma coisa que falar de ingresso. Como é que é pra vocês... Rolou um projeto em São Paulo de acabar com a meia entrada. Você, como você diz, você tem um lado empresarial. Sim. Como é que é pra vocês essa questão da meia entrada... Dentro do custo de um espetáculo, vocês já tem que contar, não vai ser meia entrada? Meia entrada, eu já assim, estava indo pro final, já mutei o assunto. Volta, podcast é bom cair. Então, a meia entrada, desde o início que eu comecei a trabalhar, já existia meia entrada, então sempre foi assim. Eu não acho que seja uma forma de você valorizar o estudante para ele ter acesso mais barato à cultura. Eu acho que isso na prática não funciona. O que acontece é o preço da meia entrada é o preço padrão. É metade do dobro. É a metade do dobro. É tipo aquela Black Friday. É. Black Friday. E quem tá pagando o inteiro tá pagando mais caro do que deveria. Entendi. Então, o que a gente Esse faz... é um argumento. Então, você, enquanto produtor, percebe dessa forma. Eu percebo, infelizmente, porque a ideia é boa, mas a forma como ela é executada não é. Então, assim, e a forma de cobrança e quem realmente é estudante para estar ali, se tivesse esse controle maior, seria uma boa ideia. Mas eu acho que, assim, o que acontece na prática? Você vai na Broadway, pelo menos eu desconheço que tenha isso. O que a gente faz é por setores. Então, tem setor mais caros e setores mais baratos. Sim. Né? Tem peça nova, o ingresso é um pouco mais alto, outras peças são mais baratas, então depende muito. E até dependendo do teatro, porque tem teatros que são muito mais caros. Sim. Tem outros teatros que são mais baratos. Às vezes a gente consegue fazer consegue um projeto ou algum patrocínio, a gente consegue abaixar o valor. Certo. Às vezes não consegue. Então, assim, é muito incerto isso. Apoio à cultura aqui na cidade é algo que, para vocês, é mais fácil? É comum você vê um apoio à cultura? Lógico, vocês já são um grupo consolidado. Então, querendo ou não, é menos difícil. É menos difícil. Mas você já foi desconhecido. Como é que foi isso aí para vocês, para chegar no... Engraçado. Um patrocinador nosso, Dom Romano, ele patrocina o G7 há 20 anos, desde a primeira peça. Pô, ele tá até hoje com a gente. Como é que é o nome? Dom Romano. Dom Romano. Dom Romano é uma pizza deliciosa. Onde é que é? Ó, Dom Romano tem no Lago Sul e também tem ali um na Asa Norte novo que abriu, que é uma delícia que eu como lá também. E tem em Águas Claras, acho que tem Águas Claras. Águas Claras, Dom Romano. Dom Romano, cara, tem uma pizza de camarão lá que eu vou te falar um negócio. Vou lá e vou pedir essa. E vou postar e vou marcar. E também tem... mas tem várias. Você que gosta de pizza, pede meio, pelo menos pra provar duas. É muito bom. Então, por exemplo... No início, imagina, era aquela coisa assim, poxa, a gente vai fazer um final de semana, a gente vai fazer o cartaz, você não quer estar na sua marca aqui, você dá sua pizza pra gente, depois quando acabar a peça, vem aqui e divulga você lá pra plateia, se quiser fazer um... E aí a pessoa... Então foi muito assim no permuto. O que mais acontece hoje em dia,
nessa coisa de patrocínio, é muito difícil você conseguir uma empresa que tenha dinheiro e bote, assim, eu quero ir nisso. A não ser uma peça que tenha muito o nicho que você está apresentando, por exemplo, concurso público. Cara, os cursinhos falavam assim, qual é o cursinho que não quer e como passar curso público? Sim. Eu quero que esteja a empresa X com a logomarca X. Eu quero que seja com o uniforme do cursinho. Aí ficava um brigando com o outro. É mesmo, então foi a peça que vocês nadaram assim em relação a isso. Foi. Porra. E isso assim, sem ter que falar nenhum subsídio governamental. Eu tô falando isso aqui para quebrar um paradigma, porque muitos artistas fazem só se você conseguir um FAQ ou algum projeto do governo, algum tipo de fomento, senão o cara não apresenta. Não. A gente apresenta desde o início, quando não tinha patrocínio nenhum, com R$50 de cada um para comprar peruca, igual eu te falei na feira, e vamos nessa. E chega na porta do restaurante, pô, você dá pizza aqui, o outro cara fala assim, eu fui numa... Cara, qual foi a loja? Na época existia Lojas MIG. Sim. Eu bati assim, falei assim, tá com o cartaz era preto e branco, eu conversei com o móveis, gerente. né? Itaguatinga. O cara falou, pra botar minha logo, era R$150 que na época, que já tava, hoje, sei lá, não sei, pouco dinheiro, daria para pagar o cachê de um técnico lá nosso, sacou? Já foi um dinheirinho que ajudou alguma coisa, e o cara botou lá o cartaz, eu acho que nem... Acho que só pra não encher o saco, falou assim, não, toma aí, esse dinheiro não enche mais o meu saco, não. Mas é um trabalho, por isso que é um trabalho paralelo que às vezes o artista não faz, ou então tem preguiça de fazer, ou então não faz porque não sabe fazer, mas que tem que fazer. Isso faz parte daquela primeira pergunta que você falou de perseverança e de tudo isso. Massa. É fazer mesmo. Então você aí, ó, que é artista, que tá começando, não desista. Não tá desista, aqui cara. A prova de um cara. 20 anos. São 20 anos, não são 20 dias 20 aninhos, de caminhada. Então não desista. Persista, se quiser deixar um recado aí pros artistas novos, jovens que estão começando hoje nas mais diferentes artes, deixa um recado aí pra galera. Exatamente. Você que tem um talento, você é artista e tem a dúvida. Primeiro, não tenha dúvida. Faça. A sua arte tem que ser mostrada. Não adianta você ficar em casa querendo que o negócio... Aproveite as novas tecnologias, cara. Aproveite que você tem os veículos na sua mão. Você tem Instagram, você tem TikTok, você tem N coisas pra você mostrar a sua arte. E aí, cada vez que você vai fazendo, vê o feedback, o que tá funcionando, o que não tá funcionando. E tome coragem e faça. Se você uma vez chegar e tiver dúvida, cara... Continue os seus estudos, continue o que você está fazendo e faça paralelamente, cara. Há tempo para tudo. Você consegue chegar um momento, estudar um pouquinho mais, 2 horas no dia. Todo mundo consegue tirar 2 horinhas no dia, fazer algo a mais. Faça esse algo a mais para você e continue. Não largue os estudos, continue paralelamente e faça isso que um dia você vai perseverar, você vai olhar para trás e falar assim, valeu a pena. Show demais. Com essa... a gente termina. Muito obrigado realmente aí pela sua presença, pela sua disponibilidade e por esse papo agradabilíssimo. Muito obrigado. Engraçado. Fiquei muito feliz em conhecer mais a história do G7, um grupo de teatro que faz parte da minha vida, junto com a minha esposa, nosso relacionamento, nosso casamento aí já desde 2012. Obrigado por estar aqui. Foi muito bom. Estou muito feliz de poder conhecer um pouco mais da sua história e da história do grupo G7. Muito obrigado. Olha, em nome do G7, eu, Felipe Gracino, agradeço você, Tobias, por estar dando esse espaço pra gente aqui no Quadradinho Podcast. Foi um prazer, foi um papo muito legal. Falamos de muitas coisas aqui. Foi muito massa. Você que tá vendo só esse pedaço agora, volta e vê de novo. Muito legal. A gente falou sobre coisas genuínas aqui, com o intuito de alegrar e dar dicas aí pra quem quer saber um pouco mais de arte e cultura. Valeu, obrigado. Obrigado, tamo junto, galera. Então. E outra coisa. Espero você e sua esposa no final de semana para assistir A Maré Brega, a peça que tá em cartaz agora. Então, show, já estaremos lá. Muito bom. Galera, então é isso aí, ó. Segue no Quadradinho. Aliás, deixa eu fazer o pedido, que depois eu faço o corte. Pede pra galera se inscrever no Quadradinho, pro negócio crescer. A ideia é chegar a 1 milhão de inscritos. Isso. Essa é a ideia. É esse o objetivo. Então, pede aí que com esse cara pedindo, eu tenho certeza que todo mundo no teatro já vai se inscrever. É o seguinte, galera, se inscreva, sério mesmo, aqui no Quadradinho Podcast, porque é conteúdo de graça pra você assistir. E se você não se inscrever, você vai queimar no fogo do inferno do capeta. Tá rogada a praga. Se inscreva e se divirta aqui sempre. Valeu, galera. Com uma dessa não tem como. Muito obrigado, galera. Tamo junto. Siga o G7 nas redes sociais. Siga o Felipe. Tamo junto. Tudo vai estar aqui na descrição, todos os links pra você acessar. Tamo junto, valeu, obrigado. Obrigado, Felipe. Valeu, galera. É nóis. Sensacional.